Olá, meus nobres, aqui é o professor Hildenberg Santiago, diretamente do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Começamos hoje o nosso projeto Life Hilari Entrevista. Hoje eu tenho a participação aqui do professor Tiago Torres, diretamente de Rondônia, onde entrevistaremos o Renato. Renato, que é fisioterapeuta formado pela Unifesp e também é fisioterapeuta do time de basquete do São Paulo Futebol Clube. Eu não vou falar muito ainda sobre o currículo dele para deixar até que o Renato mesmo se apresente, tá? Então, Tiago, quiser já começar aí, a gente já está gravando, vamos lá, valendo. Microfone. Tiago, teu microfone. Ok. Como o Santiago já falou, né? Meu nome é Tiago, sou fisioterapeuta, formado em 2008, também leciono na Faculdade de São Paulo desde 2013, daqui de Rolim de Moura, Rondônia. E hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de trocar uma ideia bacana, tanto com o meu parceiro Santiago, quanto com o Renato também. Bom, vamos... Agora, Renato, você aí, por favor, se apresente. Tá. Bom, queria agradecer primeiro, acho que é uma iniciativa muito bacana que vocês tiveram, acho que é uma inovação que esses períodos necessitam e também, além disso, mesmo se tivesse tudo normal, eu acho que poder fazer essas comunicações online é muito bom e a gente só tem a ganhar, né? Eu estou tendo a oportunidade de estar com pessoas que dificilmente eu estaria próximo juntos, né? E eu acho que é uma oportunidade muito bacana, acho que a gente tem cada vez mais fazer isso, e por isso eu parabenizo pelo projeto também de vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, da minha história aí, um pouco com a fisioterapia. Eu sou um cara novo, eu tenho 31 anos, e eu me formei pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, né? Lá no campus Baixada Santista. Então, é um campus que abriu... A Unifesp expandiu, né? Ela expandiu o campus, antes era só a Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, e aí ela expandiu para vários campos. Ela fez, se não me engano, 5 campos, e um deles foi em Santos, que foi para as áreas de saúde. Então, lá tinha fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, educação física, e depois entrou o serviço social. E aí, esse era o campus que era. E eu sou da terceira turma da Unifesp. Então, a gente teve uma dificuldade grande, acho que quem estudou ou trabalha em federal aí sabe as dificuldades que é de ter início de turma e tudo mais, mas também de uma certa forma eu agradeço isso porque a gente aprendeu muito, a gente aprendeu a se virar, a gente aprendeu a se unir, estudar junto, e sem estrutura física, teoricamente, a gente conseguiu fazer uma faculdade que eu acho que nunca mais vai ter, porque agora depois que o campus já está construído, mudou tudo. Então, acho que a gente pegou uma oportunidade bem bacana também de estudo, assim, foi bem bacana mesmo. E então, me formei lá, eu acabei a formação lá em 2011, eu entrei em 2008, saí em 2011, e eu sempre fui direcionando a minha área de atuação para ortopedia, para esporte, eu sempre gostava disso, eu sempre pratiquei atividade esportiva, sempre gostei de fazer esporte, de assistir, acompanhar jogos, eu sempre tinha esse interesse. Meu sonho era poder trabalhar com isso. Então, eu fui sempre direcionando, ia em congressos direcionados, aulas, ia visitar, ia fazer visitas de um dia, sei lá, num centro de treinamento, ou em uma clínica, passar um dia, passar um final de semana, fazer cursos. Acho que a minha graduação foi bem intensa nesse sentido. Participava das reuniões da SONAF, que já tinham também, então a gente subia de Santos para São Paulo toda reunião para poder assistir, acompanhar. Então, assim, eu fui tentando direcionar muito para isso, e desde o começo eu gostava também de dar aula, assim, então eu lembro que no começo, no terceiro, quarto ano de graduação, às vezes, a convite de uma professora, eu dava aula para a turma, podia passar um pouco de conhecimento, que já era bem bacana, e eu me identificava com isso também. Então, era uma área que eu tinha interesse, mas talvez não como um professor, assim, exato, mas talvez de passar conhecimento. E aí, quando terminei a faculdade, eu gostaria de fazer uma especialização na área, e eu prestei a especialização da Unifesp, só que em São Paulo, que é o CET, que é o Centro de Traumatologia do Esporte da Unifesp, tem muitos caras formados no Brasil, né, dessa formação. E aí eu prestei lá em 2012, e eu só prestei lá.
foi até engraçado, porque eu lembro que na minha turma, muita gente estava prestando vários lugares, né? Então, vou prestar 3, 4, 5 lugares de residência, e eu falei, eu quero entrar lá, porque eu acho que lá é o melhor lugar, eu só vou prestar lá. Então, o pessoal, você é maluco, se não passar, se você não passar, eu falei, cara, eu vou passar, não tem essa opção. Estudei pra caramba, me dediquei muito, felizmente tive a oportunidade de passar em primeiro lugar até na minha turma, mas, assim, foi muito bacana, não só por isso, mas de realmente, assim, quando você quer alguma coisa e vai atrás, as coisas acontecem também, sabe? Então, foi muito legal isso, e aí que eu comecei a minha história aí na área mais esportiva, que é uma residência que ela enfoca bem esse tratamento de atleta, e não só atleta de alto rendimento, mas o atleta amador, que é o nosso público, né, a maioria do nosso público em clínica, que a gente vai atender. Então, a gente teve um enfoque bem grande nisso. Outra coisa que foi muito importante, que eu trouxe da graduação, e lá também na pós-graduação eu tive muito, é o trabalho interdisciplinar, então, atuar com outras áreas, tá o tempo inteiro com médico, com educador físico, com nutricionista, psicólogo, tá sempre atuando em conjunto. Então, acho que, assim, eu tive esse privilégio de poder trabalhar num lugar assim e fazer faculdade, pós-graduação nisso, e foi muito legal. E aí, quando a gente tem contato com, por exemplo, cirurgia, então você vê cirurgia, discussão de caso clínico, você atende, faz preventivo, faz treinamento, faz pesquisa científica, cara, uma especialização muito legal que você fica 1 ano, assim, em imersão mesmo na fisioterapia esportiva. Eu acho que isso foi uma coisa bem diferencial, assim, para a minha vida. E aí, quando eu terminei essa especialização, né, no começo de 2013, eu fui chamado para acompanhar um ambulatório de ombro, né, que já estava lá. Então, o ambulatório acontece às sextas-feiras de manhã. E de 2013 para hoje, né, tirando esse período de pandemia, todas as sextas-feiras de manhã eu estou lá como voluntário na Unifesp, ajudando também o ambulatório de ombro a funcionar. Então, hoje eu sou supervisor do ambulatório de ombro, aí já vai fazer uns 7 para 8 anos, e ajudando as pessoas, ajudando os novos residentes que passam lá, fazendo pesquisa, ajudando a atender os pacientes. Então, a gente organiza lá o setor, principalmente o ambulatório de ombro, junto com a parte médica, e é o que eu estou lá até hoje. E acho que uma decisão bem importante para mim foi não ter largado essa vida acadêmica e essa vida de continuar sempre estudando, porque eu via que muitos profissionais saíam dessa área e atender, e aí depois de 10 anos voltava totalmente defasado ou totalmente com dificuldades. Então, eu sempre quis aliar o meu trabalho com essa área acadêmica junto. Então, acho que eu nunca vou parar de estudar e nunca vou parar de acompanhar isso, porque para mim não é perda de tempo, e sim é um investimento em mim, e de uma certa forma é uma forma de ajudar pessoas que não conseguem, por exemplo, pagar por uma fisioterapia, que passam lá pelo SUS, e a gente consegue dar um atendimento de qualidade também. Então, assim, eu acho que não tem nem o que falar, da minha especialização foi um divisor de águas, assim, tremendo na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar, e aí um outro ponto que eu acho importante, como a gente está falando para fisioterapeutas, eu acredito que seja o maior público, uma coisa que é importante falar que, assim, quando a gente acaba de sair da graduação, a gente tem um ímpeto, uma vontade muito grande de querer ganhar dinheiro, de querer sair, já ganhar dinheiro, montar clínica, montar negócio, só que a gente tem que ver que existe uma linha de aprendizado, uma curva, e que isso demora, tem um tempo, e não é de uma hora para outra. Além de você ter que ter confiança do paciente, você tem que ter confiança do médico, de colegas, até no seu atendimento. Eu saí da especialização, eu tinha uma base, não quer dizer que eu sabia atender tudo de qualquer jeito. Então, eu também neguei, por exemplo, oportunidades de trabalhar em clínicas que eu atendesse loucamente, full time, que eu tivesse vários pacientes por vez. Então, eu preferi não ter esse contato com esse tipo de clínica para poder justamente, se eu tivesse um paciente, pelo menos atender o paciente com calma, com tranquilidade, fazer um bom trabalho e ser recompensado por isso, e não só tocar um serviço para ganhar dinheiro. Eu sei que a condição de todo mundo às vezes não favorece isso, mas eu acho que se a gente pisar um pouco no freio e for com calma,
a longo prazo a gente vai ter um resultado muito melhor do que se a gente for querer ganhar dinheiro de uma vez. Então, eu acho que essa é uma outra questão, assim, bem importante para quem está assistindo a gente também. E aí eu fui montando as minhas coisas. Então, depois foi aumentando minha cartela de clientes e tudo mais, e aí tudo que eu falar, a minha vida paralela estava lá no SET, na Unifesp, na área acadêmica. Então, isso nunca acabou e não vai acabar. E aí, em 2013, no final do ano de 2013, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com esporte, que foi uma seleção paulista sub-17 de basquete. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores que na época tinham 17 anos, eram totalmente desconhecidos. Por exemplo, o Jorginho, que hoje eu trabalho no São Paulo, no adulto, ele estava comigo nessa seleção em 2013. Então, ele tinha 17 anos e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e hoje eu trabalho com ele no adulto. Então, eu tive uma experiência bem bacana, a gente foi campeão brasileiro nessa época, e foi bem legal. E aí eu lembro de uma frase que o técnico que trabalhou com a gente falou para mim assim, você foi picado pelo mosquitinho do basquete, agora você vai ter que trabalhar com isso, porque quem trabalha uma vez vai adorar tudo, e foi bem legal. E aí eu voltei para minha vida normal, atendendo meus pacientes, ainda com uma frequência mais baixa, e sabe aquela oportunidade, eu sempre falo isso, que você acha que nunca vai tocar seu telefone, você acha que nunca vai vir uma oportunidade. E aí tocou meu telefone, era um colega que eu conhecia de um clube, me chamando para trabalhar no Paulistano, num clube aqui de São Paulo de basquete também, e foi quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com esporte profissional. Isso foi na temporada 2013-2014. Então, a gente foi para o NBB 6, e eu fiz parte da equipe de fisioterapia do Clube Paulistano nessa temporada, e também foi uma temporada muito legal, porque a gente teve uma oportunidade de ser vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, então foi muito bacana, assim, em relação a isso. E no ano seguinte, era uma proposta que, infelizmente, era muito abaixo, assim, era uma proposta que realmente me fez muito repensar, e eu preferi sair do esporte. E aí eu preferi sair e começar a tocar mais a clínica e começar a aumentar um pouco minha clientela. E isso foi aumentando, e aí foi uma fase da minha vida que eu fiquei uns 2, 3 anos atendendo muito, e sempre individualizado. Então, eu estava lá na Unifesp, mas atendendo muito. E aí eu comecei a pegar a mão. Foi a época que eu comecei a pegar a mão, comecei a aprender, comecei a mexer e comecei a criar os meus métodos de atendimento e entender melhor o paciente. E aí depois eu tive a oportunidade de entrar no mestrado, que foi, eu fiz primeiro um aprimoramento em pesquisa científica e depois entrar no mestrado, e o que é importante também é que durante toda essa minha trajetória, eu sempre estava presente em congressos, apresentando trabalhos, apresentando resumos, indo para congresso nacional, quando dava internacional, e sempre estava tentando fazer alguma parte acadêmica junto também, criando algumas linhas de pesquisa que eu tenho até hoje. E aí, eu fui fazer meu mestrado, entrei no mestrado em 2016, e aí em 2016 eu entrei no mestrado e fui coletar um trabalho que é bem bacana, que a gente está numa fase de finalização aí para publicação, que foi com voleibol, e a gente avaliou atletas de 13 até 40 anos de idade em relação à amplitude de movimento do ombro, e foi bem bacana, a gente teve um resultado bem legal disso. E aí, coincidentemente, cara, a vida também é meio maluca, porque depois de 4 anos que eu estava afastado do esporte profissional, eu fui convidado para trabalhar numa equipe de voleibol. Então, eu estava fazendo meu mestrado sobre isso, e eu fui convidado a trabalhar numa equipe de voleibol. Eu trabalhei no Corinthians Guarulhos. Então, a gente trabalhou lá durante 2 temporadas, durante a temporada 17-18, 18-19. Eu tive a oportunidade de vivenciar também, trabalhar com outro esporte que eu acho maravilhoso, assim, para quem trabalha com ombro, é um esporte perfeito em relação a isso, e foi muito bacana, assim. E aí, no final de 2018, eu concluí meu mestrado, e trabalhando com vôlei, então foi muito legal, assim, foi um contato muito bom que eu tive. E depois, o time do Corinthians, infelizmente, acabou nessa época, no começo de 2019, assim, mais ou menos nessa época de 2019, que a gente está agora, e aí eu fiquei um tempo sem, eu não sabia se eu ia voltar ou não para o esporte, estava ainda uma indecisão,
e aí eu já estava na clínica melhor, já estava um pouco mais estruturado, e aí eu tive o convite de trabalhar para o basquete de São Paulo. Então, aí que voltou a minha história no basquete. Então, eu fiquei fora do basquete aí durante alguns anos e agora estou tendo a oportunidade de voltar. Então, a gente concluiu agora a primeira temporada lá no São Paulo, que é um clube que está sendo bem bacana de trabalhar por vários motivos, assim, de jogadores, de colegas, e acho que a gente está tendo um resultado muito bom também. A gente terminou o campeonato em terceiro lugar, então foi bem bacana, assim, de poder trabalhar com isso. E espero que agora, essa próxima temporada, a gente consiga também retornar a esse esporte. Mas eu acho que, assim, contei um pouco dessa minha trajetória, tem muitos detalhes aí no meio, mas acho que, de uma linha geral, o que eu acho mais importante, assim, para quem está ouvindo a gente, é não abandonar a parte acadêmica. Então, não existe, e principalmente na fisioterapia, assim, as coisas mudam muito. Então, quando eu me formei para agora já mudou, que não faz muito tempo, imagina 20 anos atrás, sabe? Atualmente eu atendo um paciente que fez uma cirurgia de ombro, só que ele operou em 2002. Em 2002 se fazia um tipo de cirurgia, hoje se faz outro, para a mesma lesão. Então, assim, é uma evolução constante, e eu acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer muita coisa na fisioterapia, então acho que isso é o primordial, assim, mesmo quando eu estava nos clubes, em viagem e tudo mais, eu fazia questão de ir nos ambulatórios, acompanhar, quando não dava, ia na outra semana, nunca abandonava isso, porque eu acho que é muito bom, assim, acrescenta demais. Cara, muito bom, velho. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Sim. E eu conheci muito de que acabou fazendo a formação no SET também, né? Inclusive alguns contemporâneos meus lá também, e todo mundo fala exatamente isso que tu falaste do SET, que é uma imersão realmente dentro da fisioterapia esportiva, né? Tiagão, segue a pauta aí, segue as perguntas aí, cara. Beleza. Eu fiquei impressionado aí com a carreira dele. Parabéns aí por essa sua trajetória. E é graças a caras como ele, né, que fazem a fisioterapia realmente evoluir. É esse cara que a gente traz, né, as pesquisas dele para a sala de aula para discutir e fala, olha, esse cara aqui, com certeza a trajetória dele, junto com as pesquisas dele, tem um embasamento bacana e que vai servir aqui para vocês também abrirem os olhos, né, em relação ao processo evolucional que a ciência já promove isso e que a fisioterapia não fica para trás, né, está acompanhando junto também. Então, bom, deixa eu só complementar uma coisa que é muito importante. Eu fiz sempre questão de atender na clínica e trabalhar no esporte, por vários motivos. Um, por um pouco mais de estabilidade, e outro também, cara, porque a clínica dá muito conhecimento para a gente. É muito diferente você atender o paciente na clínica e o atleta. Então, acho que, assim, são mundos muito diferentes e que vale muito a pena continuar. O cara que está só no esporte ou só na clínica, ele talvez esteja perdendo aí uma oportunidade, porque você aprende muito um com o outro. É assim, é uma vivência que, não tenho que falar, hoje eu tenho condição de ainda fazer pesquisa, atendimento clínico e trabalhar com esporte. Para mim, assim, é um prazer imenso poder fazer isso, porque eu acho que um agrega o outro, assim, total. Muito bom. Isso eu até comento para os meninos que saem da faculdade, falo, cara, mete a cara, literalmente, vai embora, vai atender a galera lá na clínica mesmo. Talvez ali você não vai saber tudo ali de relance, assim, no mesmo horário, mas pelo menos eu garanto para você que eu apontei o caminho, e apontei para os caras que já alcançaram o objetivo deles. Então não adianta vocês reclamarem dizendo que não teve essa oportunidade, que teve sim. Isso é muito bacana, ainda mais ter a oportunidade de conversar contigo, por exemplo. Mas vamos lá, você chegou aí com os atletas de basquete, né, como tu comentou, e você pratica algum esporte, você joga basquete ou não? Eu adoro basquete, apesar do meu 1,72 de altura, eu adoro, assim, tanto que o basquete tem uma história curiosa na minha vida, porque foi mais ou menos quando eu decidi que eu ia fazer fisioterapia, porque eu me machuquei. Então, acho que muitos fisioterapeutas têm isso, né? Às vezes o cara se machuca e aí ele gosta e se interessa pela área. Então, quando eu tinha 16 anos, cara, eu tive, assim, uma coisa muito rara, que eu acho que eu nunca vi ninguém ter,
que eu nunca tinha torcido meu pé na vida, e aí a minha primeira torção, eu tive uma luxação do meu tornozelo, bem feia, assim, rompeu tudo possível, todos os ligamentos laterais, mediais. Cara, quando eu vi, meu pé tava para fora do lugar, assim, terrível, e eu tive isso com 16 anos, cara, e aí eu tava meio que nessa minha transição, assim, jogava e fazia um monte de coisa, e aí eu fiquei, sei lá, mais de um ano para conseguir voltar a fazer alguma coisa, fiz físio de convênio, então isso também foi um aprendizado brutal, assim, ter feito físio no convênio, lógico, para o meu corpo foi horrível, mas eu aprendi muito, cara, então acho que isso deu um gatilho, e aí eu lembro que eu estava muito na dúvida se eu queria ser educador físico ou fisioterapeuta, e aí eu lembro que eu conheci um fisioterapeuta que trabalha com esporte, até hoje que eu conheço ele, e ele me tratou e eu melhorei muito, assim, eu falei, cara, mas como assim, né, que você fez? E aí eu falei, cara, olha que legal você poder pegar uma pessoa numa condição ruim e melhorar ela, sabe? Então, acho que eu gostava disso, eu gostava de pegar o cara que tava, sei lá, mancando e deixar ele bem, ou essa mudança, e não só melhorar desempenho físico, né? Então, acho que eu queria alguma coisa a mais, e isso a fisioterapia me trouxe também. Então, acho que de uma forma ou outra, eu ter me machucado me abriu a imagem para isso. Eu acredito Renato, uma das coisas... Fala aí, Tiagão. Deu uma travada aqui. Eu acredito que realmente a fisioterapia tem sempre a ver com a nossa história também, né? Eu particularmente sou do teu time, eu gosto da traumatologia especificamente. Uhum. E eu fui estudar fisioterapia porque meu pai teve uma fratura de Collins, olha só. E o médico fez a cirurgia, colocou os fixadores e tal. Ele falou assim, olha, eu fiz 30%, 70% agora é com o fisioterapeuta. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara aí, esse cara que resolve essa parada. Como assim o cirurgião falou que agora é 70% com o fisioterapeuta? Aí eu falei, não, eu vou seguir esse caminho porque esses caras são bons. E aí hoje estou aqui. E que bom escutar isso de você. O Santiago também, né, compartilha a mesma história, né? Eu tenho uma história muito ligada à fisioterapia. Eu fui paciente de fisioterapia por 6 anos da minha vida. Eu sofri um atropelamento aos 12 anos e na época eu sou bem mais velho do que vocês, eu tenho 42 anos, né? Isso aconteceu há 29 anos atrás, né? Então, na época, assim, mal se falava de fisioterapia aqui no país e os médicos até desacreditavam que eu ia voltar a andar. Graças à fisioterapia, hoje, eu até brinco, eu só não jogo futebol porque eu sou ruim. É uma falta de habilidade, mas perna para isso hoje eu tenho. Tá? Cara, e falando muito aí, Renato, eu falo muito com os alunos que um dos pilares da fisioterapia esportiva é você conhecer o atleta e conhecer o esporte que você quer trabalhar. Né? Então, assim, eu pergunto, o que é necessário em fisioterapeuta para ele entrar na fisioterapia, principalmente na reabilitação de basquete? O que tu teve que aprender, o que tu teve que moldar no teu conhecimento de fisioterapia para tratar desse atleta específico? Sim. Cara, eu acho que, e aí complementa muito o que eu ia dizer, tipo assim, além de eu gostar do esporte, você tem que conhecer o esporte, né? Porque é muito diferente, regras, é muito diferente a dinâmica. Se você conhecer o esporte e tiver um pouco de conhecimento de anatomia biomecânica, fisiopatologia, você vai entender a maioria das lesões, você não precisa nem necessariamente estudar, é quase que intuitivo, se você vê um jogo. Então, assim, ver jogo, eu gosto de praticar, então eu vou jogando, eu jogo pelo menos uma vez por semana aqui em São Paulo, e até fico tirando sarro dos jogadores, falo que sou melhor, para tirar sarro com eles, até uma forma de brincar, assim. Então, acho que, por exemplo, imagina, eu vou dar aula de cozinha e eu não sei cozinhar. Pô, eu vou tratar o meu atleta de basquete e eu não sei jogar. Não é que eu preciso ser o melhor jogador, eu posso ser ruim, mas pelo menos eu vou entender que, por exemplo, o cara tem que correr bastante na quadra, que é totalmente de um jogo de vôlei totalmente diferente. Pô, quando eu trabalhava no vôlei, eu fui sacar uma bola viagem, cara, é difícil pra caramba. Ou, por exemplo, você arremessar uma bola de 3 no basquete quando você está cansado. E aí eu comecei a perceber a grande influência que você tem da perna para o arremesso. Então, assim, na verdade, arremesso é perna, não é braço. Todo mundo acha que é no braço. Então, se você não faz o esporte, você não sente um contato forte, entende o que é, mudança de direção brusca, parada brusca,
Cara, você tem tanta coisa, lesão de dedo, lesão de punho, queda, tem um monte de coisa para você ver que é só jogando para você saber. Mas, como eu disse, não é para você ser o profissional, mas pelo menos o conhecimento do esporte e até saber, por exemplo, se a gente for voltar, então antes de falar de basquete, falar de fisioterapia, se eu vou prescrever um exercício para o meu paciente, como que eu vou prescrever um exercício para ele se eu não sei qual que é o efeito desse exercício no corpo? Se, por exemplo, eu vou prescrever um stiff, cara, um stiff eu fico 3 dias com dor muscular. Então, é uma coisa que se eu não souber como fazer e não saber aonde que eu estou trabalhando, não adianta eu prescrever. Então, acho que se o fisioterapeuta quer trabalhar com basquete, a primeira coisa é conhecer. Assistir jogo na televisão e, se puder, vá pessoalmente assistir o jogo, porque é outra atmosfera. Você vai ver várias outras questões envolvidas, e aí muito mais, uma coisa que eu acho muito interessante trabalhar com esporte são questões psicológicas envolvidas, então você não precisa ser só fisioterapeuta, você precisa ser quase que um terapeuta ali no meio, porque, na verdade, o esporte... e na vida também, acho que a gente gerencia pessoas. Então, eu estou, na verdade, gerenciando esse atleta de acordo com como ele está. Então, tem que saber o momento certo de perguntar, o momento certo de ficar quieto, o momento certo de respeitar a hierarquia em relação a técnico, em relação a supervisor. Cara, tem tanta coisa que você tem que entender no meio que eu acho muito bacana, assim. E tem uma frase que o Felipe Tadiello fala, que é um cara... referência na nossa área aí de fisioterapia esportiva que acho que mudou minha vida quando eu vi isso, é que quando você vai trabalhar com esporte de alto rendimento, os atletas que fazem o espetáculo, não é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tá lá, ele é um convidado que entrou quase que de bicão ali, só para poder auxiliar se alguma coisa acontecer. Mas o evento é deles, a luz está para eles. Se o fisioterapeuta está aparecendo muito, alguma coisa está acontecendo. Então, acho que a gente tem que tentar muito mais entender o nosso papel dentro do esporte, porque a nossa vontade, a primeira vontade é de ser super legal, né? Nossa, eu estou trabalhando com esporte, vou trabalhar com esporte, só que calma, fica tranquilo, porque não é assim, entendeu? A gente tem que se colocar no papel profissional, eu estou prestando um serviço profissional para uma equipe. Se é o Ronaldinho Gaúcho ou se é o cara que eu não conheço, não interessa, eles são atletas iguais. Então, no basquete, eu tenho que tratar o cara igual, da mesma forma e com respeito e profissionalismo. Então, acho que essas questões éticas, quando a gente vai trabalhar com esporte, elas talvez sejam mais importantes do que questões técnicas. Então, por exemplo, isso eu acho que é o que eu mais aprendi na minha carreira esportiva, que não adianta você pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo, conhecer todas as técnicas, ser o cara mais ferrado em tudo, ter todo o conhecimento, se você não souber trabalhar em equipe, lidar com pessoas, engolir sapo, estar em situações difíceis e saber tomar uma decisão correta, não adianta nada seu conhecimento. Então, você vê que tem muitas pessoas que às vezes falam, pô, mas como que aquele cara tá lá naquela equipe? Não é pelo conhecimento técnico dele necessariamente, é pelo ser humano que ele é e pelo fisioterapeuta que ele é, não necessariamente pela técnica que ele aplica. Então, acho que isso é a coisa mais importante que a gente vê no esporte. Assim, acho que esse é o aprendizado que eu mais tive, de que o conhecimento era importante, ele vai te dar diferenciais, mas o que vai mudar, se você vai ser um cara de sucesso ou não, vai ser como você vai lidar com pessoas. Eu fico até feliz de ouvir alguém que pensa da mesma forma. Genial, eu estou impressionado mesmo. Empolga, né? Empolga a nossa profissão, empolga a gente continuar. Bom, eu estou curioso, eu acredito que muita gente também está curiosa de saber como é o seu dia a dia. Conta pra gente o dia a dia um pouquinho de como é a sua atuação lá no time de basquete do São Paulo. Então, assim, também isso é uma coisa que é bem legal de falar, porque, por exemplo, tem muita gente que fala, pô, posso conhecer. E, cara, todo mundo pensa em conhecer porque é legal estar na quadra. Então, estar na quadra é muito legal. Pô, você tá lá, você tá tendo o privilégio de estar lá, você tá vendo caras que, sei lá, eu via na televisão, ou que eu sempre admirei e hoje eu tô trabalhando. Então, isso é uma coisa muito legal. Só que não é essa a atuação do fisioterapeuta. É isso que eu quero mostrar, que a atuação do fisioterapeuta é lá no bastidor, cara. Então, assim, você tem a atuação dentro de quadra, por exemplo, mas a atuação dentro de quadra ela é mínima. Ela é no caso de uma emergência.
E, por exemplo, vamos dizer que o cara quebrou o dedo. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma bandagem e ele vai voltar a jogar? Não. Eu vou tirar ele da quadra, vou levar ele para um ambulatório, ou vou encaminhar ele para um hospital. Então, assim, a minha atuação ali é muito mais como um gerente de saúde do que como um cara que vai atuar diretamente. A minha atuação é no bastidor. Então, assim, como que é a minha rotina lá, por exemplo? Eu trabalho meio período no São Paulo. O treino da manhã é o treino geralmente de academia, né, de treino de força específico, com preparador físico e arremesso. Então, o basquete tem uma característica que ele tem muito volume, né, porque é um esporte de precisão. Então, eles precisam treinar muito volume. Então, assim, cada treino o cara arremessa 300, 400 bolas. É muita coisa. Então, isso no treino da manhã e no treino da tarde. Então, é um volume muito grande de saltos e de arremessos. E aí, na manhã, eles fazem, por exemplo, academia e depois vão arremessar. Então, é um treino que não tem uma demanda tão grande de estar presente nesse quesito. É lógico que o ideal seria esse, de estar presente o tempo inteiro, mas não tem essa demanda tanto. Então, o que eu faço? Eu tenho um atleta que precisa de algum auxílio específico, ou precisa trabalhar uma musculatura específica, ou precisa enfatizar alguma coisa, eu falo com o preparador físico, olha, eu preciso que esse jogador faça um exercício excêntrico para tal coisa, ou esse jogador dá um enfoque maior em treino de core, ou vamos treinar, vamos tirar o agachamento e colocar outra opção porque ele está sentindo dor, não sei, alguma opção que eu vou passar para o educador físico, ele vai dar o treino e depois eu vou ter esse relato de como que foi. Então, essa é a atuação pela manhã, vamos dizer assim. Aí, por exemplo, cada clube tem uma rotina. Lá no clube, a gente tinha uma rotina de treino às 5 horas da tarde. Então, o treino começava às 5 horas. Às 5 horas, eu chegava lá às 3 e eu ia agendando os atletas conforme necessidade. Então, eu ia me comunicando com os atletas através de mensagens para saber como que eles estavam e eu ia dando prioridades para isso. Então, se eu sei que eu tenho um cara que eu preciso dar mais atenção, talvez eu vou chamar antes, ou que é um cara que, às vezes, isso também tem muito, você lidar com a pessoa, então tem cara que gosta de dormir à tarde, tem cara que não gosta, tem cara que não quer sair da rotina dele, ou tem um cara que vai ficar lá no clube, tem cara que vai voltar para casa, então tem um monte de coisa que você precisa adequar, por isso você tem que ser fazer um gerenciamento muito bom, então você vai adequando, esse cara precisa dar muita atenção, então eu vou reservar, sei lá, 1 hora só com ele. Esse cara aqui eu só preciso dar uma mexidinha, só preciso soltar uma coisa, eu só preciso fazer uma bandagem, uma coisa mais pontual. Então, mais ou menos desse horário aí, das 3 até 15 para 5, mais ou menos, 20 para 5, eu estou atendendo eles na clínica, lá dentro do clube. Então, lá é o atendimento como se fosse uma clínica, não muda nada. Não é porque ele é um atleta profissional que eu vou tratar ele, sei lá, com alguma coisa especial. Eu vou tratar ele na queixa, baseado no esporte e tudo mais. Então, esse é o meu período, que eu vou ficar 1h30, 2 horas atendendo esses atletas antes do treino, se precisarem. Aí, eu vou para a quadra. E, por exemplo, todos os atletas, depois que a gente já vai passando um tempo junto, eles vão criando as próprias rotinas preventivas. Então, não necessariamente eu preciso fazer tudo com todo mundo o tempo inteiro, porque cada um tem uma demanda diferente. Então, por exemplo, eu tenho um jogador lá, um pivô, que tem uma mobilidade de quadril reduzida e ele precisa de bastante ativação e mobilidade nisso. Então, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque a gente já repassou várias vezes. Então, sei lá, meia hora antes ele está na quadra, fazendo mobilidade, fazendo exercício, fazendo tudo antes do treino começar. Eu tenho um jogador que precisa de exercício para estabilização de lombar. Ele vai lá e faz exercício para isso. O outro precisa de mais mobilidade, então ele faz mais mobilidade. Eu vou orientando conforme isso. Então, eu estou tratando os caras, mas eles já sabem o que eles têm que fazer. Aí eu vou para a quadra. Primeiro, antes de entrar na quadra, eu vou para o vestiário. Vou no vestiário, e aí a hora que, às vezes, por isso que eu falo que às vezes você não precisa ser o conhecimento técnico, que a hora que você vai conversar com o cara, a hora que ele está se trocando e ele vai te contar alguma coisa, ele vai contar se ele está cansado, se ele está com alguma dor, se o treino da manhã foi muito puxado ou não foi, se ele sentiu algum desconforto, se ele está se sentindo bem, se ele brigou com a esposa, se ele está mal com o filho. Cara, são várias questões que fogem, teoricamente, da fisioterapia, mas são de extrema importância para eu saber como que esse atleta vai estar. E até para passar, se necessário, alguma coisa dessas para a comissão técnica em relação ao treino dele. Então, é a parte que eu estou ali no vestiário, vou fazer uma bandagem, vou fazer uma botinha, vou fazer alguma coisa antes deles entrarem no treino. Eu vou chegar no treino ali 10 minutos antes na quadra, e aí na quadra a gente tem a nossa rotina de aquecimento. E a rotina de aquecimento é feita por mim e pelo preparador físico. Então,
Então, a gente separou aí 15 minutos, mais ou menos, dá 15, quase 20 minutos, que a gente faz de aquecimento com eles. Então, todos os dias, por exemplo, a gente está lidando com um esporte que são caras muito altos e pesados, né? Então, eu estou lidando com um cara de 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, a gente tem um jogador lá no clube com 2,14 m, então, assim, e cara pesado. Então, não adianta nada ele ser muito forte se ele não tem mobilidade. Então, o ganho de mobilidade, principalmente mobilidade ativa no esporte, eu acho essencial. Então, a gente sempre começa com uma rotina de pelo menos aí uns 6 ou 8 minutos de mobilidade ativa, e isso inclui tudo. Inclui mobilidade de tornozelo, de joelho, de quadril, coluna, ombro, torácica, alguns exercícios de ativação, exercícios de equilíbrio, tudo coisa rápida, mas um em sequência da outra, e nesse aquecimento primário, ele já vai estar aquecido com o corpo dele, e a gente fala que, assim, a escolha dos exercícios não necessariamente ela é a ideal. Então, não preciso necessariamente passar um exercício específico que eu quero. O fato dele estar... Então, imagina assim, a rotina. Atleta é rotina para tudo. Então, o fato de 10 minutos antes do treino, ele sentar, fazer os preventivos dele. Começou o treino, eu deixo o colchonete dele separado, rolinho separado, todo mundo vai fazer tudo. Então, o cara tem a rotina dele de senta no chão, começa a fazer mobilidade. Ele começa a ligar a chavinha dele de que o corpo dele tem que entrar naquele ritmo do treino que ele precisa. Então, ele começa mobilidade, exercício, ativação, aí a gente passa para o educador físico, que começa a fazer exercícios educativos de corrida, aceleração, desaceleração, tudo para preparar esses atletas. Então, o nosso intuito do aquecimento é a gente fazer com que entregar os jogadores para o técnico pronto para ele começar a atividade específica do basquete. Então, esse é a primeira parte de atuação dentro da quadra. O aquecimento deles e principalmente começar a fazer a cabeça deles entrar no movimento de vou treinar, do corpo dele ativar um pouco e estar preparado para a tarefa que ele vai fazer. Esse é o primeiro intuito. E aí, durante o treino, a gente vai observar o treino, né? Então, eu vou ficar ali ao lado da quadra, observando o treino. Alguns momentos você vai conversar com o técnico ou com o educador físico, alguma coisa em relação a se algum jogador precisa de algum repouso ou não. Então, por exemplo, estou com aquele jogador, ele está muito cansado, acho que vale a pena tirar ele um pouco antes do treino, ou tal jogador é melhor fazer só a parte inicial, e aí quando ele começar o coletivo a gente tira, ou situações assim, e aí o técnico vai se adaptando também em relação a isso. Tá? Isso é o ideal, lógico que às vezes não dá, por situações de campeonato, de jogo, mas isso, e aí eu vou estar ao lado da quadra. E aí, ao lado da quadra, é novamente aquela parte que eu vou observar o atleta, conhecer o atleta, eu vou saber se ele está correndo, se ele não está, se ele está dando migué, se ele está com dor, se ele não está conseguindo fazer. E aí, por exemplo, dá um intervalo do treino, ele vai beber uma água. Pô, e aí, tá tudo bem? Você está se sentindo bem? O que tá? E aí, nessas mini conversas, o cara vai te contando, ele vai tendo confiança em você. E ele vai começando a te falar, putz, cara, não tô me sentindo legal, tá pegando ali nas minhas costas, meu ombro tá incomodando, meu pé tá não sei o quê, ou a botinha tá apertada, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente vai conversando em relação a isso. E vai vendo. E aí eu já vou, durante o treino, mapeando quem que eu vou precisar atender pós-treino. Então, durante o treino, eu vou observando quem está mais cansado, quem não está, se o volume do treino foi muito alto, ou se foi um treino curto, só que muito intenso, e aí eu vou tentando ver isso. A gente tem muita diferença também em relação a fases do campeonato, né? Então, quando você está numa fase de treinamento só, os jogadores estão com volume muito alto, geralmente precisam relatar muito cansaço, e aí a gente tem, por exemplo, perto de jogos importantes, que os caras vão estar na pilha de querer fazer um treino muito bom, e eles talvez vão se queixar um pouco menos. Ou, por exemplo, é engraçado isso, mas quando eles estão muito cansados, assim, de saco cheio, acaba o treino e eles querem ir embora. E tem vezes que os caras querem ficar 2 horas pós-treino ali conversando. Então, é muito relativo, isso depende de vários fatores do campeonato, do time, da equipe, de como foi o treino. Tem jogador que gosta de ficar arremessando meia hora depois do treino, fica arremessando. Tem cara que gosta de acabar o treino e ir embora. Então, tem várias medidas dessas. Então, a minha importância no treino é ver o jogador, conhecer melhor o gesto dele, saber se ele está com dor, fadiga ou algum critério que eu preciso tirar ele. Alguma situação de emergência que pode acontecer, então a gente teve já
várias vezes, por exemplo, bateu a cabeça, abriu um corte, bateu uma bola no olho, ficou roxo, precisou fazer uma compressa, ou teve uma lesão no dedo, torceu o pé, tive que tirar alguma emergência que acontece, que eu tenho que estar presente, e isso a gente está falando do ortopédico, eu também tenho que ter o conhecimento de primeiros socorros. Então, se o atleta, sei lá, sofreu uma parada cardíaca, ou se ele tiver algum outro problema mais importante, eu tenho que estar capacitado para isso também. Então, isso é importante de falar. E essa é a atuação, então, durante o treino. Quando acaba o treino, a gente vai para o vestiário, e aí no vestiário tem uma maca, e aí a gente vai selecionar. Por exemplo, eu tenho um atleta que gosta de fazer gelo pós-treino, eu tenho atleta que não gosta de fazer baldão, porque é muito gelado, eu tenho atleta que gosta de fazer uma soltura, tem atleta que gosta de alongar, tem atleta que não quer olhar na minha cara e quer ir embora. Então, tem todas essas variações. E aí eu vou tendo que conhecer. Então, eu entro lá, dá para saber quem que é o cara que está dando o miguezinho que só quer alguma coisa ou o cara que realmente está com problema. Então, os próprios atletas vêm falar com você e você vai tendo essa intimidade com eles. Então, acho que isso é bem bacana. Aí, por exemplo, de baldão ou gelo ou alguma relação de recovery, assim, a gente tenta planejar de 2 a 3 vezes por semana, depende da semana de treinos, depende de jogos, então depende de muitas questões, mas é muito difícil eu ter um time que todo mundo vai querer fazer, por exemplo. Sempre tem alguém que não gosta, que não quer, que quer ir embora mais rápido, então sempre tem essa questão. Então, acho que essa é a atuação do dia a dia, esse é meu dia a dia. E aí, se a gente for falar em dia de jogo, aí a rotina muda completamente. Porque dia de jogo, a gente tem uma rotina de chegar no vestiário quase 2 horas antes. Então, por exemplo, o jogo geralmente é à noite, é 8 horas da noite. Então, a apresentação no vestiário é às 6. Só que a apresentação no vestiário é às 6 para ir para a quadra. Então, se eu precisar atender alguém, eu tenho que marcar antes disso. Então, o fisioterapeuta geralmente é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, é o cara que mais vai trabalhar, é o cara que vai ter uma demanda muito grande, tanto em jogos em casa e muito mais em jogos fora de casa, porque aí você vai estar no hotel com o cara 24 horas por dia, então você vai trabalhar muito. Então, assim, dia de jogo, vamos dizer, jogo às 8, apresentação no vestiário às 6, eu vou marcar com os caras 5, 4h30, então eu tenho que sair de casa, sei lá, ou da clínica 4 da tarde, o jogo começou às 8, acabou às 10, eu vou sair de lá 10h30, 11 horas da noite. Então, assim, é uma rotina que te ocupa muito tempo também. Não necessariamente de atuação direta, mas é uma rotina que, sei lá, em um dia eu vou ficar 7 horas disponíveis, 6 horas disponíveis, é bastante coisa. Isso só para equipe, né? E então, a rotina de jogo, aí, quem precisa de atendimento antes, mesma rotina. Aí, no vestiário específico, já é um clima totalmente diferente, que é um clima um pouco mais sério, um clima um pouco mais direcionado para o jogo, e aí as minhas atuações são pontuais. Quem precisa de botinha, já deixo o esparadrapo cortado, já deixo tudo feito para fazer, se alguém precisa de alguma bandagem, se alguém precisa de alguma coisa, e vamos embora para o jogo. Aí, no jogo, eu, como fisioterapeuta, atuo muito pouco, porque, na verdade, é o que eu falei, o espetáculo é deles. Então, lá, por exemplo, eu auxilio com água, eu auxilio com a toalha, eu auxilio no bem-estar dos atletas durante a quadra. E eu estou à disposição com o kit de primeiro socorro se alguém tiver alguma coisa. Se tiver alguma coisa mais grave, sempre tem uma ambulância lá com médicos também que podem me auxiliar. Então, a gente está muito mais de espectador e, entre aspas, torcedor também no meio disso, mas eu acho que a atuação, por isso que, assim, eu falei, sei lá, 10 minutos disso, eu te falo em 30 segundos como é a atuação no jogo, que teoricamente é a parte mais legal do negócio. Então, no jogo, que é o que a gente vê na televisão, que é o que a gente fala, nossa, o cara trabalha com esporte, a atuação é 30 segundos. Agora, a atuação muito maior é bastidor, que isso que eu acho que é o mais importante para o fisioterapeuta que quer trabalhar com basquete, com esporte, né? Que ele tem que ter uma noção de que a atuação dele na quadra específico é limitada. E aí tem uma coisa específica do basquete, que quem for trabalhar com basquete, por exemplo, se o jogador tem uma lesão, vamos dizer que o jogador torceu o pé, isso já aconteceu no jogo, tá? Então ele estava durante a partida, torceu o pé, estava gritando lá no chão, botando a mão no pé, eu tenho que ficar quieto, não posso fazer nada. Porque se eu entrar na quadra, esse jogador é obrigado a ser substituído e eu posso prejudicar minha equipe. Então eu tenho que ficar quieto, olho para o técnico, espero, aguardo,
olha para o jogador, porque se o jogador estiver lá sangrando, mas se ele estiver com muita dor e quiser ficar na quadra, e o técnico quiser que ele fique, eu não posso entrar, eu não posso fazer nada. Então, eu tenho que ficar na minha. Então, eu só posso atender se ele sair de quadra. Se ele sair de quadra, ele é obrigado a ser substituído. Então, isso é uma coisa que, se eu for ansioso em entrar na quadra, ele é obrigado a ser substituído e eu posso prejudicar a minha equipe. Então, tem várias questões envolvidas nisso também. Então, aconteceu algum problema, olha para o técnico, vê o que ele quer, olha para o jogador geralmente já olha para você, e você vai saber se aconteceu alguma coisa mais grave ou não. Tanto que teve um jogo que eu tive um jogador que teve uma batida no dente, e o dente dele foi para trás, só que ele estava do outro lado da quadra. E aí ele caiu, ficou assim, eu não sabia se entrava ou não entrava. Aí ele, porra, você não entrou? Eu falei, cara, eu não sabia. Ele, mas você não me viu? Eu falei, tava longe, tinha um monte de gente na frente, então essa relação é diferente. E aí eu sempre uso o vôlei como um contraponto, porque no vôlei, quando a bola caiu no chão, o cara caiu, se machucou, o jogo para. O jogo parando, você pode entrar imediatamente, pode até atender ele no meio da quadra. Então, é totalmente diferente o esporte. Acho que aí o conhecimento do esporte também é essencial. Renato, tu falaste muito da tua relação com os atletas aí. Quantos atletas de basquete, especificamente no time do São Paulo, tu tens na tua mão? E tu és o único fisioterapeuta ou tem uma equipe de fisioterapia? Só tu que atua ou tu acaba coordenando outros, trabalhando com outros também? Tá. Nessa temporada, a gente teve 13 atletas, 13. Então, a gente tem aí mais ou menos uns 2 ou 3 que são atletas mais jovens e o resto são atletas um pouco já mais experientes, mais decisivos, assim. Lá no São Paulo a gente não tem a categoria de base menor, né? Então isso, quando alguns times têm, dá para completar, tem essa questão, mas geralmente vai ser em torno disso, 13, 15, com completar a categoria de base, não vai mudar muito disso. Eu diria que, infelizmente, eu sou o único profissional, porque eu gostaria muito de ter outro fisioterapeuta trabalhando comigo lá, mas isso também não é questão só minha, aí é diretoria, investimento e tudo mais, e é o que a gente tenta mostrar a importância da fisioterapia para que eu tenha uma equipe de fisioterapia melhor, e não só uma equipe, como estrutura para poder trabalhar. Então, eu já trabalhei em clubes que tinha 2 fisioterapeutas, que, por exemplo, um ficava de manhã, um ficava à tarde, revezava viagem, revezava treino, putz, era uma maravilha, porque a gente conseguia englobar muito mais, a gente conseguia fazer muito mais pelo atleta. Então, acho que, assim, ou você tem um para cada turno, ou você tem um full-time. Eu acho que essa é a minha ideia, de ter um cara full-time, mas aí full-time acaba que o clube não vai querer investir, eu tenho algumas dificuldades em relação a isso também, tá? Mas eu acho que, assim, eu gostaria muito, e aí você tocou num ponto que, cara, eu posso até me queimar falando isso, mas é a minha opinião, e eu como fisioterapeuta, eu penso dessa forma. Eu sou muito contra o clube, por exemplo, pegar fisioterapeutas estagiários para cumprir uma grade de fisioterapia de um clube. Então, eu sou contra isso. Por exemplo, o clube, o Renato está lá como fisioterapeuta, eu tenho mais 2 estagiários que vão ajudar ele. Pô, eu acho errado, porque assim, eu posso ter um fisioterapeuta estagiário, um estagiário me ajudando, auxiliando, ou pelo menos ensinando para ele, então ele está tendo a vivência no esporte, porém, eu não posso deixar de ter um fisioterapeuta para ter um estagiário. Eu acho que isso está errado e eu não concordo com esse tipo de ação. Então, por exemplo, se o clube quiser colocar um estagiário, eu acho que eu vou ser o primeiro a ser... Assim, se ele quiser colocar um estagiário para me acompanhar, eu não vejo problema nenhum. Agora, se quiser colocar um estagiário para cumprir funções que, teoricamente, um fisioterapeuta que teria que cumprir, aí eu não concordo. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa profissão em relação a isso. Tá? Então, acho que tem que ter estágio observacional, estágio obrigatório, sem problema nenhum, mas, cara, por que não vai contratar o fisioterapeuta? Pela importância que a gente tem, os atletas precisam, gostam, o esporte necessita, então eu brigo para que a gente tenha fisioterapeuta em todos os clubes, que a gente consiga ser bem remunerado. É lógico que eu não vou pensar, eu vou receber a mesma coisa que o Neymar. Não é isso.
mas que eu vou ser remunerado de acordo com a minha profissão, eu vou ser remunerado bem, se todo mundo vai bem, eu também vou bem, então tem que ser valorizado. Acho que a gente é um profissional como qualquer outro no clube e também quer ser valorizado. Então, eu penso nisso, e essa relação de estágio aí também eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado como fisioterapeuta para fazer isso, que tem uma cultura muito grande no esporte de trabalhar com estagiário para cobrir horários de fisioterapia, tá? Para não precisar pagar. Então, para não pagar, coloca o cara que está formado e isso fica por si mesmo. Eu discordo e acho ruim. E aí, outro tabu que a gente tem no esporte, que eu acho muito interessante falar, é de mulher. Então, a gente não tem mulher no esporte masculino. É muito difícil. Hoje, o basquete feminino, a gente tem mulheres trabalhando, a comissão da fisioterapia são só mulheres, isso eu acho muito legal do basquete. Agora, no masculino, não tem, cara. Não tem, eu vejo uma dificuldade muito grande da mulher se inserir no esporte de alto rendimento, e eu acho que cada vez mais a gente tem que brigar para isso também. Beleza. Você comentou aí mais ou menos da altura dos caras. Eu gostaria de saber aí, se você compartilha, né, com a gente, qual é a média de altura dos caras e se você sente um anãozinho no meio deles aí, porque os caras devem ser gigantescos, né? Cara, eu sou um anão perto deles. É muito engraçado isso, porque a gente... é até engraçado, sei lá, você olha pro cara, eu fico com dor no pescoço, né? Porque eu fico atendendo assim o dia inteiro e às vezes eu falo, meu, senta pra gente poder conversar na mesma altura, entendeu? Então acho que isso tem bastante. Eu sempre fui um cara tem uma idade, uma altura aí intermediária, e aí o problema é que meu cabelo já não tá muito bom, e aí se eu tô tratando um cara alto, ele tá olhando de cima, e aí ele vê que a minha careca não tá muito boa aqui, então ele vai ficar comentando isso sempre, né? Quando você atende o cara da tua altura, ele não enxerga direito, né? Então isso acaba sendo um problema para mim lá no esporte. Mas, cara, eu acho que assim, é difícil, não é tão fácil assim você atender um cara grande. Eu vou te falar que cara grande, às vezes eles gostam de maca alta, e maca alta pra gente é horrível, porque aí eu não consigo fazer nada, então é difícil, eles são pesados. Cara, eu tô falando de cara que pesa 120, 130 quilos, eu peso 65, então, tipo, o cara é o dobro do que eu peso. Então, assim, é muito difícil. Por exemplo, eu vou fazer uma técnica de manipulação torácica. Pô, o cara tá botando 120 quilos no meu braço, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é tão fácil, mas, cara, fisioterapia é jeito também. Se você tiver jeito para fazer, você faz. Nada impede. Ah, se a minha mão é pequena, eu vou precisar fazer 10 vezes, tá bom, mas eu faço. Então, acho que, assim, a altura, ela não te limita, ela te dificulta, talvez, em relação a algumas técnicas, mas não te impede de jeito nenhum. Sendo homem, sendo mulher, baixo ou alto, acho que não tem muito esse problema, tá? Eu acho que é bem tranquilo em relação a isso, e eu me sinto um menino perto deles, assim, um minhonzinho, assim. Eles me chamam de frango, me chamam de qualquer coisa assim, porque realmente, assim, às vezes eu chego para eles e falo, nossa, tô morrendo de dor muscular, que eu fui na academia. Eles, meu, olha para você, cara, você pesa o que a minha esposa pesa, meu filho de 9 anos tem a tua altura, sabe, assim? Então rola muito disso, e tamanho de tênis. Eu cheguei para eles e falei, pô, me arruma um tênis, cara. Ele, quanto você calça? Eu falei, 39. Ele, 39? Que isso? O cara calça 50. Então, pô, é muito difícil isso, né? Então, assim, mas é muito mais questão de zoação, de brincadeira, do que de mérito profissional. Renato, eu trabalho muito com atleta de combate aqui no Amazonas. Sou de uma cidade que basicamente é um celeiro de atleta de combate. A gente tem alguns atletas aqui que eles, no MMA, eles estão no topo das suas categorias ali e tal, tem repercussão mundial, tem gente indo lutar na Rússia, tem gente indo lutar no próprio UFC e tal e tudo mais. E sempre que eu falo de atleta de combate, o pessoal acha que o esporte de combate ele é muito lesivo, né? Ele pelo fato de estar na luta, ele é muito lesivo. E uma dos exemplos que eu gosto de usar, eu falo, ó, é muito menos lesivo do que basquete, handebol e o futebol. Aí agora eu te pergunto, quais são as lesões mais comuns no basquete que tu vê no teu dia a dia na clínica aí?
Tá? A primeira lesão que a gente vai ver no basquete, que todo mundo já teve, a mais frequente é o entorse de tornozelo. Então, entorse de tornozelo é a principal lesão que a gente vai ver, e aí a gente vai ver lesões muito de sobrecarga ou traumas em joelho, então dores articulares em joelho, lesões de cartilagem, isso acontece bastante. Lesões ligamentares em relação a tornozelo e joelho, muito, e quadril e virilha é uma área que eu não tinha tanto conhecimento que acontecia no basquete, mas muitos jogadores têm lesão no adutor, lesão em posterior de coxa, dor no quadril, porque é um esporte que o tempo inteiro fica em rotação e fica mudando de direção o tempo inteiro. Então, assim, o basquete, ele mais ou menos que se lesiona da lombar para baixo. Então, as principais lesões acontecem da lombar para baixo, e da lombar para cima são mais lesões traumáticas. Então, é lesão de bola batendo em dedo, do cara caindo e tendo alguma lesão no punho ou no ombro, ou o cara foi fazer um movimento e travou, então, alguma coisa nesse sentido. É engraçado que o basquete a gente fala o arremesso, mas o arremesso é de precisão, ele não é arremesso de potência. Então, ele não vai ter lesões como o ombro do arremessador, como a gente discute muito na fisioterapia. Ele vai ter muito mais lesão, talvez por repetição. Aí o cara que está arremessando muito, ele tem dor no cotovelo, de ficar fazendo extensão do cotovelo o tempo inteiro, ou alguma lesão de punho, mas lesão de ombro específica é muito mais traumática, tá? Então, assim, as principais lesões é joelho e tornozelo, principal, e uma grande parte de pelve, quadril ali, por ele estar muito... O jogador de basquete está sempre agachado, né? Está sempre numa posição de defesa e ele tem que se deslocar rápido, fazer deslocamentos laterais, mudança de direção muito rápida. Então, é quadril rodando, joelho rodando, tornozelo rodando e caindo em cima do pé de outros. É um esporte de muito contato. E hoje, cada vez mais, a gente tem os caras muito físicos. Então, ele pula muito alto, ele salta muito, vai ter muita disputa de bola. Então, isso pode acontecer bastante lesão. E aí, uma coisa que é interessante de falar de lesão, que eu até comentei ontem numa reunião que eu estava, que assim, a lesão, ela muda totalmente o sucesso da equipe e do fisioterapeuta no esporte. Então, o fisioterapeuta teve sucesso, a equipe teve sucesso, sem dúvida nenhuma, foi pelo número de lesões. A equipe que consegue se manter com baixo índice de lesões e que essas lesões não são tão graves. Eu tive entorse leve, tive uma lesão muscular leve, tive uma dor lombar, ele bateu, teve um edema. Ok, isso tudo se maneja. Agora, o cara rompeu o cruzado, teve lesão de articular, uma lesão de cartilagem, teve uma lesão grande, aí vai perder muito tempo, aí a equipe fica defasada. Então, eu falei, por exemplo, são 13 atletas, só que o time vai jogar mais ou menos com 8, 9 jogadores, que são os principais. Se você tem 2 ou 3 que se lesionaram gravemente, você mudou todo o formato da equipe. Então, é diferente do futebol, que você tem 30 caras no plantel, né? Você tem jogadores muito mais específicos para as posições. Então, as lesões, elas influenciam muito. Então, sem dúvida nenhuma, o sucesso do fisioterapeuta e da equipe está totalmente atrelado ao número de lesões que a equipe teve e à gravidade delas. Muito bom. Existe algum tipo de classificação ou característica para a lesão desses atletas? Cara, eu acho que, assim, a gente vê principalmente lesões traumáticas, que são lesões de entorse de tornozelo. Isso eu diria quase que é a mais prevalente, e é que praticamente todos os jogadores de basquete já tiveram ou vão ter, tá? É muito raro alguém que não teve um entorse de tornozelo. E aí as lesões por sobrecarga, que são queixas musculares. Então, esse tipo de coisa às vezes não entra nos estudos, que é desconforto muscular. O cara tá cansado, tá fadigado. Então, isso é uma queixa muito importante do dia a dia, que às vezes a gente não vai ver na literatura, que é o cara relatar cansaço, relatar fadiga, relatar exaustão. Então, isso tem bastante, tá? Cãibra, sei lá, coisas desse tipo, assim. Então, eu classificaria como lesões traumáticas, principalmente entorse de tornozelo, joelho, e lesões por sobrecarga articular e muscular. Articular, eu falaria de dores lombares, dor pélvica e quadril,
e joelho. E aí, lesões musculares, principalmente panturrilha, e lesões de virilha, adutor, posterior de coxa, que são bastante movimentos de aceleração, desaceleração, mudança de direção, que pode ter essas lesões. Renato, essas lesões aí, cara, elas acontecem com mais frequência durante os jogos ou é por conta da carga dos treinos, é por conta da frequência dos treinos? As lesões esportivas, elas na maioria acontecem durante o treinamento, durante o jogo. O jogo, você vai ter lesões com uma intensidade maior. Então, você vai ver muito mais fratura, luxação, esse tipo de coisa você vai ver no jogo, porque a intensidade é muito maior e às vezes não dá muito para você controlar. No treino, essas lesões elas não acontecem tanto porque no treino você poupa, né? Você não vai querer ferrar o teu atleta porque ele é da tua equipe. Então, acaba que tem ali uma diminuição um pouco na intensidade. Agora, essas lesões de treino, a gente vê muito que é sobrecarga. E aí, uma coisa interessante de se falar disso, por exemplo, se a gente for comparar com a NBA, que é o melhor do basquete no mundo, a NBA, ela joga 82 jogos de temporada regular, mais o playoff. Então, a equipe que é campeã, ela joga mais de 100 jogos. E aqui no Brasil, se o cara for campeão de tudo, ele vai jogar 50, 60 jogos. É um número muito menor. Só que por que aqui a gente vê tanta lesão quanto lá? Porque lá eles treinam muito menos. Porque como o cara tem uma sequência de jogo muito grande, ele joga na segunda, na quarta e no sábado. Então ele jogou na segunda, na terça é um arremessinho de bola tranquilo, na quarta ele joga de novo. Aí na quinta é folga, na sexta ele treina leve, no sábado ele joga de novo. Então você vai ver mais lesões traumáticas, talvez, só que você não vê tanto essas lesões por sobrecarga, porque ele consegue diminuir um pouco a intensidade de treino que ele tem. Então, você tentar, junto com a preparação física, controlar a carga interna, a carga externa desse atleta, para ele não entrar num índice que vá machucar, é muito interessante da gente tentar fazer. E é difícil de se fazer. Mas eu vejo que, assim, o quanto, por exemplo, lá no nosso clube, quando a gente tem semana completa de treino, eu vou trabalhar muito mais do que quando a gente tem 2 ou 3 jogos na semana. Então, se eu tenho jogo, por exemplo, na quarta e no sábado, eu sei que eu vou ter muito mais tranquilidade com os atletas, porque é uma semana de jogo, eles vão se poupar, entre aspas, em alguns fatores. Então, por exemplo, segunda-feira é um treino pesado. Terça-feira, que é um dia antes do jogo, vai ser um treino mais leve. Não tem como eles fazerem um treino absurdo. Então, vai ser um treino mais leve. Aí eles vão no jogo, beleza. No outro dia, folga, eu vou atender quem precisa. Mas, teoricamente, o cara consegue descansar. Na sexta-feira, ele não vai ter um treino tão pesado porque tem um jogo no sábado. Então, você consegue manejar isso de uma forma melhor. Agora, se eu tenho a semana inteira de treinamento, treino 2 períodos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí eu vou começar a acumular fadiga, acumular lesão, acumular dores, e aí eu vou ter muito mais queixa. Então, a gente vê que o índice de lesões aumenta muito, e queixas, principalmente, aumenta muito quando a gente tem semanas cheias de treino e com poucos jogos. Vou aproveitar o gancho aí e já perguntar como funciona essas temporadas de jogos e, em média, quantos jogos acontecem por mês, por semana, de uma forma bastante resumida aí. Sim. Pode compartilhar com a gente. No basquete, assim, acho que o basquete está muito de parabéns, assim, em relação à divulgação do esporte e evolução do esporte, que esse ano mudou muito. Então, por exemplo, quando eu trabalhei em 2013, lá no Paulistano, a gente tinha jogo quinta e sábado, ou às vezes só quinta, era só assim, não tinha, dificilmente você tinha um jogo de segunda, terça ou quarta, era praticamente quinta e sábado, ou sexta e domingo, era uma coisa assim. E era tudo mais casadinho. Só que aí também o jogo não passava na televisão, não tinha tanta audiência, era muito diferente. Aí essa temporada eles fizeram uma coisa diferente, que eles conseguiram, que eu achei genial, que todos os jogos do Campeonato Brasileiro, do NBB, foram transmitidos ao vivo, todos. Então eles fizeram parceria com vários lugares. Então tinha jogo segunda-feira, na verdade tinha jogo todos os dias. Então tinha jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então a tabela se dissolvia durante os jogos, durante a semana. Então, por exemplo, tinha aí, para o campeonato é ótimo, para o fisioterapeuta é terrível, né? Porque cada dia está num lugar. Então, assim, às vezes a gente jogava de segunda-feira à noite,
aí terça era folga. Ou tinha vezes que eu jogava de sexta, sábado era folga e domingo treinava. Então, a rotina, assim, ela fica uma bagunça completa, cara. Minha mãe me xinga todo dia, minha namorada, porque não tem horário, não tem dia. Às vezes tá lá, tipo, eu tô de folga. Que dia? Eu tô de folga na quarta de manhã. Só que eu vou trabalhar no sábado e no domingo. Então, também tem muito disso. Então, assim, como tinha jogo todos os dias, a gente tinha, às vezes, caía na rodada segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. E aí, por exemplo, o jogo de sexta-feira é um jogo tarde, é 9h30 da noite, se eu não me engano. Aí o jogo do sábado é de manhã, é meio-dia. Aí o jogo de domingo é tal horário. Então, muda muito, cara. Então, tem dia que você prepara e isso também é um problema. Porque, por exemplo, quando o jogo era sábado, meio-dia, durante a semana, o técnico colocava os treinos mais cedo, próximo de meio-dia, para os caras se adaptarem a isso. Aí a gente treinava num horário. Aí quebrava toda a semana. Aí na outra semana o jogo era à noite, então treinava mais tarde. Então tem toda essa mudança. E aí junto com isso tem viagem. Então tem várias questões. Logística, né? A gente em São Paulo tem uma facilidade maior porque tem muitos clubes próximos. Mas os clubes que são de fora de São Paulo, tem um clube da Unifacisa, por exemplo, que é lá da Paraíba, que, cara, eles viajam para São Paulo, ficam aqui 2 semanas direto, fazem todos os jogos aqui e depois voltam, porque a logística não existe, né? Então, assim, a gente depende muito da logística do campeonato. Mas, geralmente, a gente joga 2 vezes na semana, dificilmente é mais do que isso, e algumas vezes, 1 vez por semana. Tá? Então, dificilmente a gente não vai ter jogo, e aí quando chega as partes de playoff, aí os jogos ficam mais próximos. Aí a gente vai ter jogo, quase que 3 jogos por semana, dependendo, uma viagem junto, então isso inclui, mas em média eu diria que é 2 vezes por semana jogo. Renato, a gente sabe que a fisioterapia hoje, a gente já não é mais só um gerenciador de lesão, né? A gente trabalha muito com a prevenção também. Tu tens um trabalho de prevenção também com esses atletas para evitar futuras lesões, evitar agudização de algum tipo de lesão? Sim. Eu acho que assim, hoje em dia não tem como, não só hoje, né, mas não tem como você trabalhar hoje com esporte sem trabalhar com prevenção, porque a gente sabe a importância que esse atleta tem para a equipe e também um custo financeiro muito alto, né? Então, imagina que o cara torceu o pé e ficou 6 semanas afastado. Pô, são 6 semanas que ele vai teoricamente receber sem dar nada para o clube, vai prejudicar a equipe, e quando ele retornar, ele vai retornar num ritmo diferente, então é um prejuízo grande. Ou o cara, por exemplo, fez uma cirurgia. Eu tive um atleta essa temporada que fez uma cirurgia que ele ficou 5 meses afastado. Então, é um custo altíssimo, né? Então, para o clube é ruim. Então, o quanto a gente conseguir prevenir disso é melhor. É lógico que e eu também não sou a favor desses fisioterapeutas milagreiros que falam que previne tudo porque não dá para prevenir. Eu acho que isso acontece muito, lesão acontece no esporte, não tem como, e se você está falando de alto rendimento não é saúde. Se não é saúde, ele está buscando sempre o máximo dele, não tem como. Tem como você minimizar, mas não tem como você acabar com as lesões. Tá? Não existe nenhum jogador que não tenha dor, que não tenha desconforto. Você pode... O cara, ele passou o ano inteiro, não falou comigo, porque ele não precisou de fisioterapia. Só que eu tenho certeza que praticamente todos os dias ele sentiu algum desconforto. Seja desconforto no joelho, seja desconforto na coluna, seja uma dorzinha muscular, seja uma tendinite. Então, isso tem muita relação, tá? E isso é a primeira coisa que eu acho muito importante. E aí, a prevenção, a gente tem de 2 formas. Então, a gente faz o seguinte... A gente faz a vacina, que a gente chama, que ela é para todo mundo. Então, a vacina, eu vou dar mobilidade, estabilidade, equilíbrio, treino sensório-motor, trabalho de core, algum trabalho específico. Então, isso é a minha vacina, que todo mundo vai fazer, até com aquele aquecimento pré-treino que eu falei para vocês. Agora, a prevenção mais específica é, por exemplo, eu tenho um jogador que tem um histórico de sempre ter dores lombares. Então, eu vou atuar diretamente com ele, de forma a ganhar mobilidade, a fazer exercícios de estabilização, fortalecimento, etc., segmentado ao treino dele. Então, ou senão eu tenho um jogador que ele operou
na temporada anterior e agora ele está com a gente. Bom, então vou ligar para o fisioterapeuta dele, ver o que ele fez, ter toda essa interação e aí traçar um preventivo para ele, baseado no que ele teve de histórico de lesões anteriores. Então, coletar o histórico de lesões desses atletas antes é de extrema importância para eu poder prescrever alguma coisa específica para ele e também para eu conhecer melhor esse atleta. Por exemplo, eu tenho 2 atletas lá na equipe que tiveram cirurgia de tendão calcâneo. Então, eu sei que, por exemplo, a panturrilha deles é diferente, é pior, eles não conseguem saltar com a mesma intensidade. Então, eu vou tentar trabalhar com isso para minimizar essas diferenças. Não que eu vou zerar, mas que eu vou conseguir minimizar para ele não ter compensações futuras. Renato, eu sempre ouvi na minha época de faculdade, né? Eu acredito que até tu e o Thiago, que são mais novos, devem ter ouvido o termo receita de bolo, né? Na fisioterapia. Eu até evito usar um pouco isso, né? Nas aulas eu brinco, eu prefiro falar receita de brigadeiro de micro-ondas, né? Só para mudar um pouco. Tu tens alguma receita de bolo que usa nesses teus tratamentos? Varia, depende muito do tipo da lesão. Como é que funciona essa área aí? Cara, eu acho isso aí um tópico bem interessante de falar também, porque, na verdade, eu acredito que a gente não pode pensar em qualquer pessoa que eu vou tratar, seja atleta ou não, como uma receita de bolo, porque senão, não precisa de um fisioterapeuta. Senão eu pego qualquer pessoa, ensino a fazer e ele vira um técnico. Então, eu teria o fisioterapeuta e eu teria o técnico em fisioterapia, que o cara fica obedecendo minhas ordens, falando, quando acontecer essa situação, você faz isso. Quando acontecer essa situação, você faz aquilo. Cara, a gente não é assim. Eu acho que o diferencial da nossa profissão é um quebra-cabeça que a gente tem e vai tentando montar as pecinhas. Então, assim, eu vou dar um exemplo dessa lesão de tendão calcâneo desses 2 atletas. São atletas totalmente diferentes, de posição, fisicamente, condição física e tudo mais. Um eu trato de um jeito, outro eu trato de outro. E isso vai variar pela pessoa, pelo jeito que ele é. Varia com histórico esportivo, característica do corpo. Por exemplo, tem um atleta lá que se eu botar muita carga, ele vai sentir. E o outro, eu posso pôr a carga que for, que ele não vai sentir nada. Então, não adianta se eu passar o mesmo exercício para, vamos fazer exercício excêntrico. Aí um faz e não sente nada, o outro faz e não consegue andar no outro dia. Então, eu acho que essas receitas de bolo, na verdade, não existem. Eu acho que a gente tem alguns, eu não diria protocolo, eu não gosto dessa palavra, eu gosto de diretrizes. Então, eu tenho algumas diretrizes que me orientam para tomar decisões. Mas ela é um caminho enorme. Então, eu tenho uma diretriz de recovery, mas daí eu vou me adaptando conforme eu tenho. Não adianta nada a diretriz de recovery falar que eu tenho que ter uma banheira com uma temperatura de 10 graus exato se eu não tenho essa estrutura. Então, não adianta nada o cara falar para mim que eu tenho que fazer, sei lá, tratamento com laser específico durante tantos segundos e depois eu vou fazer o exercício excêntrico na cadeira, não sei o quê, bababá. Tá, mas eu não tenho isso, eu faço o quê? Então, você vai se adaptar. Então, acho que o fisioterapeuta bom é o cara que se adapta às situações que ele tem e aí pega o que a literatura traz de bases, de diretrizes e consegue montar um plano de tratamento específico para cada um. Muito bom, exatamente, eu penso da mesma forma. Eu acredito eu até insisto com os meus alunos de que tudo vai depender da sua anamnese, da avaliação, do desempenho e do acompanhamento na evolução desse paciente, desse atleta, e a partir daí você então vai delineando as diretrizes, né, delineando o tratamento de acordo com o que as diretrizes demonstram. Mas aproveitando já em diretrizes e ideias aí de como mais ou menos você atua no tratamento, quais são os recursos que você mais utiliza e quais são os recursos que você percebe que funcionam ou não funcionam, ou que talvez você tem maior facilidade, por exemplo, eletroterapia, terapia manual, cinesioterapia, ou alguma técnica diferente aí que você aprendeu no longo da sua profissão? Queria que você compartilhasse com a gente aí. Eu acho que assim, só completando o que você estava falando, que é extremamente importante, então, se eu não avaliar o meu atleta direito e não coletar a história dele direito, eu vou ficar fazendo receita de bolo. Aí o fisioterapeuta faz um combo, né? A gente chama o combo da fisioterapia. Então, chega, faz exercício, depois faz choquinho, depois faz gelo, depois faz...
Tipo, cara, por quê, né? Então, eu sempre falo para todo mundo que eu vou dar aula que eu não posso pensar o que eu vou fazer. Eu tenho que pensar o porquê que eu estou fazendo. Então, eu vou aplicar o laser. Tá, o laser tem os efeitos dele teórico e tudo mais, específico, tá. Mas por que eu vou aplicar o laser? Qual a fase que eu vou aplicar? Qual o momento? Então, assim, eu vejo alguns recursos que ajudam. Eu acho que no esporte a gente tem muito uma mística de aparelho, de que você precisa ter aparelho para poder trabalhar. Eu acho que em fase, a aparelhagem, ela é muito importante em fase aguda, principalmente, fase de trauma, tendinopatias agudas ou lesões musculares agudas, essa fase de reparo cicatricial, tudo, a gente não tem nem o que falar, e aí eu acho que principalmente o laser é um grande auxiliar para isso. Outros recursos eu nem utilizo muito, como ultrassom, ou como uma eletroterapia, muito em casos pontuais, mas é aquela coisa, eu tô lá no clube, aí o cara chega para mim e fala assim, pô, faz um choquinho aqui em mim que eu gosto, eu vou falar para ele, não. Então, a própria terapêutica dele se sentir bem fazendo uma terapia, já está ajudando o tratamento dele. Então, se dentro do contexto não vai me atrapalhar em nada, eu não vejo nenhum problema em fazer, tá? Então, acho que, assim, recursos eletrotermofototerápicos, a gente utiliza muito em fases agudas, tá? Que eu acho que tem uma resposta muito boa, e aí um pouco dessa mística de saber como que você vai usar o recurso, se você tiver, e se o atleta gosta ou não. Por exemplo, um atleta chega para mim e fala assim, eu gosto de fazer kinésio, mas ajuda? Eu vou falar, cara, depende. A maioria dos casos, não. Mas se ele falar assim, pô, me sinto bem para jogar, eu vou falar, não, não vou colocar? Coloca. Vai atrapalhar ele? Não vai atrapalhar. Então, se ele se sente bem fazendo isso, coloca. Eu não vejo problema nenhum nisso. Por isso que daí eu falo, por quê? Por que eu estou usando? Eu estou usando porque o cara se sente bem. Beleza. Tem alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação. Então usa. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Agora, o que é indispensável, eu acho que na fisioterapia, a primeira coisa é trabalhar com as mãos e ter uma sensibilidade de saber aonde você está mexendo e como você está mexendo. Então, por exemplo, cara, trabalhar com liberações miofasciais, e não estou falando de ficar apertando um ponto no músculo, mas é trabalhar com a fáscia, ter uma sensibilidade na mão, sabe? É toque, é sensação, é um feeling, são coisas que são muito na tua prática diária que você vai adquirindo conforme você vai praticando, tá? Então, acho que isso é muito importante, eu acho que mobilizações articulares ajudam muito, mas, cara, uma coisa que é muito importante no atleta é a gente usar o que a gente mais sabe, que é cinesioterapia. Então, usar a mão e a cinesioterapia, eu acredito que sejam os maiores aliados. E pensa o seguinte, o atleta, ele se movimenta o tempo inteiro. Então, o corpo dele está acostumado a fazer movimento. Então, qualquer tarefa que eu colocar para ele que exija movimento, o corpo dele vai encarar como uma coisa boa. Então, eu vou conseguindo colocar ele em diversas formas, com movimento, para tratar as dores dele. Então, não necessariamente o movimento precisa ser tão específico, mas eu aquecendo essa musculatura, aquecendo essa articulação, eu vou fazer com que ele vá entrando num ritmo que eu quero. E uma outra coisa que é bacana é você poder dar um engrama motor para ele maior. Então, você dá mais opções de movimento para ele, e não só aquele movimento segmentado, de um exercício segmentado, e eu colocar em movimentos mais complexos, que eu ative ele como um todo, porque o esporte é complexo, é dinâmico, é cadeia cinética. Então, quanto mais exercício em cadeia cinética eu conseguir colocar, ele vai responder de uma forma melhor também. Santiago, deu uma travada, Santiago? Acho que ele deu uma travada aí. Não, eu tô aqui. Aí? Beleza. Tá, eu ia dar uma pulada aí, mas só para a gente focar nisso aí. Muitos atletas, quando chegam para mim, Renato, eu acho que pelo fato da mídia e tal, ou pela própria psicológica das cores, né? O pessoal fala assim, rapaz, você não vai colocar aquela fitinha colorida em mim? Eu vejo fulano de tal usando, Eu tenho mais ou menos uma ideia que nem a tua, sabe? Assim, canja de galinha, cara. Se não faz... Se o atleta se sente bem, beleza. Mas agora, até diretamente, né? E sem querer que entre
muito aí, muito questionamento. O que tu fala sobre o Kinesio Taping? Tu falaste rapidamente aí. Eu particularmente não uso, cara. É só realmente se o atleta quiser, eu uso ali e tal, para o que ele quer. Questão psicológica, quase um placebo, eu acredito. Tu usa Kinesio Taping? Vou falar que tem duas situações que eu gosto de usar. Uma delas é em alguns entorses de tornozelo, para conseguir colocar uma bandagem um pouco mais elástica do que um esparadrapo, tá? Então, isso eu acho que talvez ajude, mas se eu tivesse um esparadrapo com uma qualidade melhor, talvez eu usasse esse outro esparadrapo, mas eu acho interessante. E, cara, eu uso o Kinesio como uma outra ferramenta, como eu uso a minha mão. Então, eu faço teste e reteste. Então, por exemplo, eu tô com desconforto na posterior da minha coxa. Aí você vai lá, coloca a sua mão e, por exemplo, tenta tirar um pouco de pressão daquela região. Faz o movimento. Pô, melhorou. Cara, melhorou, então talvez esteja hipersensível àquela região. Vamos tentar tirar um pouco de aferência ali, vamos mudar um pouco essa aferência que ele está sentindo. Coloca um Kinesio ali, pô, me senti melhor. Bacana, vai embora, vai para o jogo, vai para o treino, mas sempre mostrando que o cara não pode ficar dependente disso. Então, acho que eu uso para essa forma. E aí, uma coisa bem bacana, científica, que eu vi recentemente, que eu até falei em uma live sobre isso, o uso do Kinesio é o seguinte: quando você fala para o paciente ou para o teu atleta, olha, eu estou colocando o Kinesio em você e não funciona, a chance de dar certo é muito pequena. Quando eu falo para ele assim, olha, tem evidências controversas, talvez melhore, talvez não melhore. Agora, se eu chego e falo, cara, vou colocar a Kinesio em você e você vai se sentir melhor. A chance de melhorar também é grande. Então, se eu vejo necessidade de usar, e eu vejo que o cara pede isso num sentido não de curiosidade, mas de que ele acha realmente que vai melhorar, eu utilizo como um recurso para tentar ajudar ele nessa crença ou nessa questão dele. E aí também, aí eu volto, eu não preciso ser o herói da história, falar que fui eu que arrumei. Se ele falar que foi o Kinesio, tudo bem. O importante não é o paciente melhorar. Então, acho que eu penso nessa questão também. Muito bom. Eu sou do seu time. Eu concordo exatamente com o que você acabou de falar aí. Se eu vejo que ele tem essa aferência e de uma forma ou de outra ele acredita e que vai dar certo, então eu uso sem problema nenhum, coloco ali e ele sai todo feliz ainda mostrando para os colegas ainda, né? Olha aqui, ó, eu coloquei isso aqui, daqui a pouco tá todo mundo querendo da mesma forma. Bom, continuando, você falando de evidências, né? Você tem assim vou usar essa expressão. Você tem ali um arquivo dos arquivos científicos, dos artigos científicos que você utiliza, ou você busca em fontes, quais são as fontes e quais são esses artigos científicos que você tenta usar aí nos seus guidelines, vamos dizer assim, durante os tratamentos. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente aí. Cara, é muito louco isso, porque isso eu acho que eu devo muito à minha graduação, porque a Unifesp é uma faculdade que ela é muito teórica. Então, por exemplo, eu tinha aula de terapia manual, aí o professor ia falar assim, Maitland, o que funciona no Maitland? Aí ele fazia uma pesquisa no PubMed e mostrava tantos artigos, não tem evidência para isso, tem evidência para... Bem enquadrado, assim, sabe? E a minha faculdade inteira, eu fui aprendendo a pesquisar pela internet, pesquisar base científica, então eu tenho muito poucos livros em casa, eu tenho muitos livros bem pontuais, assim, de coisas que eu gosto, anatomia, biomecânica, alguma coisa assim, que eu sei que não vai mudar muito, mas de resto, comprar um livro hoje com uma informação parada ali, eu acho pouca valia, porque essa informação está sendo renovada o tempo inteiro. E aí, cara, como eu fui meio criado nessa linha de pesquisa científica o tempo inteiro, eu sou meio maluco com essas coisas, que eu tenho tanto artigo, eu tenho tanta coisa, que às vezes até me perco de material, cara. Porque se, por exemplo, a gente está conversando aqui de basquete, eu começar, vamos pesquisar no PubMed sobre basquete, cara, eu vou me perder aqui, vai dar 10 horas da noite e eu vou estar pesquisando sobre isso ainda, separando em 1000 artigos, pastas e temas. Então, assim, eu entro em um, que entra no outro, que cita o outro, e eu vou mexendo, eu vou olhando. Então, cara, eu sou meio assim, adoro fazer isso. Eu me perco várias vezes de ficar o tempo inteiro pesquisando. Eu tenho muitas pastas sobre vários temas, sobre várias coisas assim que eu pesquiso.
mas acho que a minha principal linha de pesquisa é ombro e é em atletas overhead. Então, eu tenho muito artigo sobre isso. Então, assim, ombro, atleta overhead é o que eu mais pesquiso, cara. Eu tenho muita coisa, e aí eu pego o artigo primeiro que saiu ali para ver, como eu pego o artigo mais antigo. Estou sempre tentando me atualizar em relação a isso, mas, cara, meu desktop aqui é lotado de coisa para várias coisas para a gente poder estudar, e eu estou o tempo inteiro mexendo, assim. Eu acho que é muito legal isso. Agora, tem uma coisa que é muito importante, a gente saber interpretar o artigo científico, ter uma análise crítica desse artigo científico. Então, não é porque a americana foda escreveu o artigo tal, que eu vou ter que seguir o que ela disse. Ou, porque o American College falou que não sei o que eu tenho que fazer. Não é assim. Eles estão falando para a base dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é outra história. O paciente daqui é diferente do paciente de lá. Então, não tem como eu ficar fazendo essas inferências científicas, que eu acho que é o maior problema do fisioterapeuta, né? Eu vi um artigo que preveniu lesão de basquete na NBA. Cara, a NBA não tem nada a ver com basquete brasileiro. Então, assim, eu posso pegar esse artigo como uma ideia e poder tentar reproduzir aqui algumas partes, mas eu não posso fechar meu olho e falar, é basquete, é vôlei. Pô, tem muita diferença. Tem a população, tem a lesão, se era atleta amador, profissional. Então, é muito diferente isso. Então, acho que, assim, a gente tem que saber ler o artigo, entender ele e interpretar. Eu preciso ter uma base de ter o conhecimento teórico, juntar com o meu conhecimento prático e juntar com o que eu tenho disponível para trabalhar. Então, não adianta nada eu falar que eu tenho que fazer o isocinético se eu não tenho acesso ao isocinético. Então, eu tenho que juntar a base científica com a minha prática, com a minha disponibilidade de poder fazer isso que está se propondo. O treino preventivo tem que ser de 1 hora. Bom, mas eu tenho 15 minutos, eu faço o quê? Então, eu acho que a gente tem que se adequar. A gente tem que se adequar à nossa realidade e tentar. Por isso que é importante a gente fazer pesquisa científica, para a gente ir buscando as nossas respostas também em relação a isso, tá? Então, acho que é isso. E aí, por exemplo, quando eu vou tratar, não necessariamente eu uso um artigo específico, porque eu acho que a base de tudo é anatomia biomecânica e fisiopatologia de lesão. Então, se eu tiver essa base, eu consigo resolver quase tudo. E aí, quando eu tenho uma dúvida específica ou pontual, ou, por exemplo, nesse ano eu tive 2 fraturas de quinto meta. Putz, aí eu fui estudar específico fratura de quinto meta para ver questões de consolidação, de evolução de carga. E também tem uma outra coisa que é muito importante. Ao invés de só ficar no artigo, conversa com outros profissionais. Liga para o médico, liga para o fisioterapeuta, liga para um colega teu que já trabalhou, um cara mais experiente, um cara que é especialista na área. Putz, estou atendendo aqui, estou com uma dificuldade de fazer tal coisa, o que você acha? Vamos trocar ideia. Muitas vezes abre a cabeça para um monte de coisa que às vezes a gente não estava pensando porque a gente está o dia inteiro lá, né? Esse lance do PBE aí é uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Trazer a pesquisa para a nossa prática do dia a dia, né? Não é só porque, sei lá, a revista britânica de medicina do esporte falou uma coisa que realmente aquilo na nossa realidade vai dar certo. Uma das coisas que eu uso muito de combate aqui, Renato, é a crioimersão, sabe? Realmente, eu acho que tu falaste aí o baldão, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Né? Inclusive, tem um artigo meu aceito, está saindo agora aí e tal, sobre isso. Tu usa essa crio bastante, os atletas, eles aceitam bem, porque o pessoal do combate reclama, mas vai, sabe? Eles até no final do treino, alguns pedem, hoje vai ter banho de gelo, hoje a gente vai ficar no gelo. Como é que é com os atletas de basquete? Tu usa isso? Eu tenho uma dificuldade, cara, que o baldão, para eles, vai até a metade da coxa. Então, esse é um problema bem grande, assim, que a gente tem um problema. Então, por exemplo, o cara do MMA tem 1,60 m, 1,70 m, sei lá, e aí é complicado. O cara entra, vai até o peito dele. Agora, o cara do basquete, eu tenho um jogador lá de 2,14 m, que ele chega para mim e fala, cara, não vou fazer baldão. Eu falei, por quê? Entra no baldão. Cara, ele entrou no baldão, subiu acima do joelho dele. Aí eu falei, desencana, então ele não tá fazendo nada. Então, o que a gente... E ele quer fazer para o quadril dele. Então, o que a gente faz? A gente faz a nossa game ready
brasileira, né? Que daí eu chamo de jogo pronto, é o jogo pronto. Então eu pego, por exemplo, um monte de gelo em saco, envolto o quadril dele, passo o papel, aquele transparente lá para prender e, cara, vamos embora. Então acho que eu tenho que me adaptar com o que eu tenho também. Mas assim, eu vejo isso muito, a ciência, eu acho que ainda falta muito estudar isso, porque é uma cultura muito grande, tá? Que a gente tem de crioimersão. Para ser bem sincero, eu nunca tive coragem de entrar no baldão, e eu acho que eu preciso, porque realmente deve ser uma coisa bem desagradável. Então, eu acho que a gente tem que entender melhor em relação à temperatura da água, tá? Ao quanto que está entrando de temperatura da água, tempo de permanência, tá? Porque hoje a gente fala 10 graus, né? Então, 1 minuto por grau, teoricamente, mas, cara, a gente não tem uma evidência concreta para falar sobre isso. Eu também não tenho nenhuma evidência de frequência que eu tenho que usar. Então é a cada treino, é uma vez por semana, é 2 vezes por semana, eu não sei quanto que eu tenho que usar. Então acho que a gente falta muita ciência para isso, só que aí também eu misturo com uma outra coisa. Tem cara que não gosta. Então tem cara que o baldão tá muito gelado, o cara fala, não consigo ficar, meu pé dói os dedos, eles entram de meia, coloca a meia nos dedos porque dói. Então, assim, é muito do pessoal do cara gostar também. Ele chega para mim e fala, não gosto de fazer baldão, não quero fazer. Não vai fazer, entendeu? Então, acho que também não adianta nada eu forçar o cara a fazer uma coisa que eu acho que vai ser boa para ele. Se eu tivesse uma certeza muito grande que ia ser bom para ele, eu juro que eu ia tentar de todas as formas colocar ele no baldão. Agora, se ele não se sente à vontade, eu não coloco. Mas tem muito atleta que fala, eu quero, vai ter, hoje eu estou precisando. Aí o cara entra e se sente melhor. Então, acho que eu costumo ver, e lá eu instituí mais ou menos a cada 3 treinos fortes, 3 ou 4 treinos fortes, a gente faz um baldão. Então, por exemplo, treinou segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde eu faço um baldão. Então, ele fez, 4 treinos. Aí, na quarta-feira ele não faz, aí ele treinou na quarta, quinta, teoricamente eu faço um baldão. Então, mais ou menos um acúmulo aí de 3 a 4 treinos para cada vez que a gente vai fazer. Mas não sei, por exemplo, se eu tivesse aquelas botas de compressão ou a Game Red e tudo mais, talvez eu fizesse todos os dias com ele e talvez beneficiaria, mas não sei. Então, acho que assim, se tivesse, eu faria, mas não tem. Você tem que ter uma disponibilidade de gelo muito grande para fazer isso com uma frequência, mas eu acho que, assim, cara, a gente precisa de mais evidência para realmente usar isso no nosso dia a dia, porque às vezes eu faço baldão e fica muito gelado, e às vezes eu faço e não tá, às vezes a temperatura externa está muito diferente, então isso influencia demais. Então, tá frio pra caramba, tá 10 graus em São Paulo, e eu vou falar pro cara, vamos entrar no baldão? Ele não vai entrar nem ferrando, entendeu? Agora, quando tá no verão, tá 30 graus, o cara pede para fazer baldão. Então, também tem essas questões culturais que a gente tem. Por exemplo, o nosso ginásio não é climatizado. Então, imagina, se eu tivesse num ginásio climatizado, todo maravilhoso, com uma temperatura adequada, aí tá tudo ótimo. Agora, a gente tá treinando, o cara tá treinando de manga comprida embaixo, morrendo de frio, e eu vou colocar ele no baldão? Talvez o cara vai ficar até doente, entendeu? Então, eu acho que tem por isso que essas diferenças culturais e o que o artigo lá de fora mostra para cá, totalmente diferente. Aí não faz frio. Se fazer baldão é uma coisa. E o cara aqui em São Paulo, imagina o cara em Porto Alegre, tá no inverno, ele vai fazer baldão? Não vai. Então, assim, eu tô de casaco aqui, vocês estão de camiseta, entendeu? Então, acho que isso é mais as diferenças culturais em relação a isso, né? Cara, isso daí é bem verdade. Eu acho que até o ponto que a gente pode explicar agora, né? Antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com o Thiago. O Thiago é de Rondônia, né? Eu estou aqui no Amazonas. Aqui a gente está com 35, 38 graus. Eu imagino que São Paulo aí agora está fazendo o quê? 10 graus? Alguma coisa dessa natureza, né? Deixa eu ver. Hoje está um dia bem nublado, assim, mas a gente tá... Eu amanheci hoje, estava 8 graus. Nossa. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. Então, essas diferenças, mas, por exemplo, aí no Amazonas é muito úmido. Aqui em São Paulo é muito
seco, então, é muito seco. Então, cara, é muito diferente, questão de hidratação, questão de perda hídrica. Cara, então, tem tanta coisa que engloba o atleta e que vai mudar muito. Então, por exemplo, imagina se tiver um time aí em Manaus ou em Roraima, é isso ou Rondônia? Rondônia. Imagina assim, se a gente tivesse um time aí e a gente sai de São Paulo aqui a 10 graus e vai chegar aí com 30, cara, olha a diferença. Ou imagina vocês virem jogar em São Paulo no inverno. O cara não está acostumado a passar frio, entendeu? Então, assim, como que ele vai desempenhar o esporte dele? É totalmente diferente. O nosso ginásio não é climatizado. Bate uma corrente de ar ali, cara, que os caras estão no treino, eu tô assim, coberto, aqui assim, assistindo o treino, porque tá muito frio, entendeu? Então, é muito louco isso, cara. Então, assim, tem essas questões do país, né? Nosso país é muito grande para eu poder ter uma definição só. Realmente. Falando em variáveis, né? Vocês possuem uma equipe multidisciplinar atuando aí? E se sim, como é a interação do fisioterapeuta com essa equipe e vice-versa? Então, lá no São Paulo a gente tem, isso é uma coisa boa. Então, apesar de eu não ter outro fisioterapeuta, uma coisa boa é que, por exemplo, eu tenho 2 preparadores físicos, eu tenho um analista de desempenho e eu tenho uma nutricionista também. Então, acho que isso é bem legal, isso da área de saúde, e aí tem o médico lá do clube que também auxilia a gente. Então, assim, ter isso para mim é essencial, cara. Então, tem que ter, porque, por exemplo, a gente vai conversar em questões nutricionais. Eu tenho um atleta lá, cara, que ele é americano, e ele só come besteira. O cara só come besteira e ele estava num processo de reabilitação. Eu sei que para ele ganhar massa muscular ou evoluir na fisioterapia, o cara precisa comer. Só que daí a gente colocava, tanto eu quanto o preparador físico, colocava ele para um estímulo muito grande, o cara vomitava, passava mal, desmaiava, sabe? Pô, porque ele não está comendo, ele está comendo besteira. Ou antes do treino o cara comeu, sei lá, Doritos e foi para o treino. Então ele vai ter problema. Então, assim, ter uma nutricionista eu acho essencial, tá? Preparador físico, cara, ele é teu braço direito, não tem como. Porque se o preparador físico, e aí eu digo técnico também, então tem que ter uma interação com a parte técnica, com a preparação física e fisioterapia, porque assim, o tempo inteiro, se eu apertar muito de um lado, imagina assim, o cara chegou antes do treino, eu fui meter exercício com ele, exercício, aí o preparador físico falou, exercício, aí chegou o técnico, dá um treino de 2 horas, ferrou, esse cara vai machucar. Então, se a gente não se conversar, não tiver essa troca, não existe, cara. Então, acho que a gente tem que ter essa troca, é muito importante, e eu estou o tempo inteiro falando com o preparador físico, com a nutricionista, com o analista de desempenho, para saber se, por exemplo, a lesão dele está limitando ele em arremesso. Então, por exemplo, eu tinha um atleta que tinha uma lesão no ombro, e a gente começou a ver o histórico dele durante os anos, como que estava o percentual de arremesso dele, de acertos, baseado no como que ele estava esse ano. Então, eu fui vendo que esse ano que ele estava com a lesão, ele estava acertando muito menos do que ele acertou na média dos últimos 5 anos. Quer dizer que essa lesão estava atrapalhando o cara, ou que ele mudou a característica do jogo, ele parou de arremessar tanto, ele é um cara que ficou mais para bandeja, então eu tenho outras características. Então, tá sempre vendo, putz, é um cara que tá o tempo inteiro ali no computador me ajudando e dando um suporte, assim, essencial, assim, eu acho que os últimos clubes que eu trabalhei, eu estava muito próximo do analista de desempenho e me deu uma diferença muito grande para poder trabalhar, cara. Cara, já falando dessa questão de tecnologia, né, tu falaste do analista de desempenho que usa muito computador e tal, tudo mais. Com o basquete, tu usas algum tipo de software, alguma coisa mais tecnológica para poder avaliar, para poder tratar o atleta? Qual é o futuro da reabilitação do basquete? Cara, eu acho que de software de avaliação, a gente tem um, que é da Natália Bittencourt, que é o FAST, acho que alguns conhecem, que é uma coisa bem legal, assim, para a gente poder utilizar, que pode se utilizar para o atleta, tem uns protocolos bem bacanas. E, assim, em relação à fisioterapia de tecnologia, cara, eu uso muito questão de vídeo para gravação de movimento. Então, por exemplo, se o cara tá com alguma queixa, eu tô com alguma coisa específica, eu posso filmar ele fazendo aquela tarefa e depois eu mostro. Isso é até uma coisa que eu faço junto com o analista de desempenho.
Então, a gente pega, por exemplo, os filmes dos jogos e pode analisar e mostrar para o atleta alguma questão em relação à movimentação, em relação à dor ou em relação a alguma coisa assim. Que mais? Eu uso um aplicativo de goniômetro, se eu precisar, que é o Clinometer, que é um aplicativo que me ajuda para amplitude de movimento. Mas, cara, tecnologia em si, hoje eu não utilizo tanto porque eu não tenho muito acesso. Mas eu acho que seria interessante ter, sem dúvida nenhuma. Pô, se eu pudesse ter acesso à termografia, se eu pudesse ter acesso a, sei lá, medidas de sangue para saber se esse cara está em fadiga ou não está, ou fazer uma escala para isso, putz, seria genial. Então, hoje a rotina lá no clube, os preparadores físicos mandam um questionário para eles todos os dias, que é um questionário que relata fadiga, humor, estresse, etc., para mapear esse atleta e ver se o treino está sendo muito intenso para ele ou não. Mas eu acho ainda uma coisa que talvez precise de mais. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que a gente precisa cada vez mais incluir, mas eu não posso ficar refém disso. Eu tenho que usar isso como uma ferramenta para poder me auxiliar. Mas não quer dizer que se eu não tiver, eu não vou conseguir trabalhar. Muito bom. Quando você comentou nessa parte aí da equipe multidisciplinar, que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? E principalmente com os exames de sangue. Na liga aqui que eu sou supervisor, eu tenho sorte que eu tenho farmacêutico, eu tenho biomédico, eu tenho o profissional de educação física também, a meninada ali do 7º, 8º período, né? E eles me ajudam muito. E realmente faz uma diferença enorme, principalmente na aferição aí dessa questão da fadiga. E aí, claro, né, que os marcadores deles, eles vão entendendo ali, passa o relatório depois pra gente, fica tudo muito mais fácil. E os atletas também gostam muito disso, né? Eles gostam de ter esse feedback, de saber que, pô, tanto aqui na parte física quanto na parte aqui da bioquímica, da biomedicina, eu também tenho esses dados a serem desenvolvidos. Quer falar uma coisa? Eu queria, porque assim, lá a gente fez um teste de usar um dispositivo de mensuração de carga interna e carga externa no atleta, que teoricamente tem uma informação animal, só que os atletas não gostaram, porque eles tinham que usar aquele coletezinho lá que parece um top e que você coloca o GPS aqui. E, cara, é desconfortável, ficava apertado e era ruim, aí o cara vai se... É diferente de você fazer no futebol, que o cara tá usando as pernas. Agora, no basquete, que ele tá o tempo inteiro com o braço acima da cabeça, é muito difícil, cara. Então, é uma mensuração complicada. No vôlei, eu tive a oportunidade de trabalhar com um preparador físico que eles usavam um cinto que tinha, tipo, um pendrive dentro que mensurava a altura do salto e a média de saltos que ele tinha dado. Então, quando eu terminava o jogo, eu conseguia saber quantos saltos aquele atleta fez, qual foi a altura máxima, qual foi a altura mínima e qual que é a média de altura que ele fez no jogo. Então, eu conseguia mensurar um pouco o volume dele ter feito. Mas no basquete é mais difícil, porque como é esporte de contato, o cara tá caindo o tempo inteiro. Então, ele pode cair e quebrar o aparelho, que custa caro. E ainda mais se você coloca esse que é para cima, ele vai usar o braço e vai atrapalhar um pouco a mecânica. Então, os atletas não gostavam. Era uma coisa desconfortável e não ficava muito legal e aí não deu para usar. Aqueles, pelo menos também o pessoal do boxe chinês também. E é bem variado, né? E os atletas, aproveitando esse gancho, os atletas de futebol, eles são um pouco, vamos dizer assim, não colaborativos com a fisioterapia, mas quando a gente levava eles lá pro laboratório, eles gostavam, eles não, pode tirar meu sangue aqui, vamos ver como é que tá. Eu fiquei sabendo aqui, que eu vi lá no Globo Esporte, que os caras sabem até se nós vamos ter infarto, se a gente está provável para ter um mal súbito, a gente consegue ver aqui os níveis de hormônio também, no sangue, coisa e tal. Não, isso é muito bom, eu quero participar. Então, assim, eles eram mais disponíveis para os exames laboratoriais, por incrível que pareça, do que para a fisioterapia. Isso da galera do futebol. Já a galera da luta, a galera do handball é mais tranquilo de trabalhar. E como você já começou falando aí, essa parte dos atletas, da colaboração dos atletas, como é em relação à fisioterapia e, de uma forma ou de outra, em relação a você também? Eles são colaborativos, eles são dedicados? Cara, eu acho que assim, eu acho que você tem que conquistar a confiança do atleta. Não adianta nada você achar que você vai chegar lá e vou fazer o melhor trabalho possível e tá tudo ótimo e tudo vai ser colaborativo. Não é assim, cara. Não é assim, porque
pô, você está chegando num clube, ninguém te conhece, o cara não sabe quem você é, e você está propondo alguma coisa diferente. Então, tem que, acho que, ir conquistando o seu espaço. E aí, eu acho que aos poucos você vai tendo essa confiança. O atleta, ele é colaborativo quando ele confia em você. Então, não adianta nada você passar alguma coisa para ele, se ele não confiar em você, ele vai falar, tudo bem, e nas tuas costas não vai fazer nada. Então, na verdade, eu acho que tem que ter uma troca. E aí, isso é uma coisa que eu brigo muito, que eu já tive muito problema, porque teve pessoas que talvez criticaram essa atitude, mas, cara, eu sou muito próximo dos atletas, mas próximo deles para poder, sendo sempre profissional, então nunca deixando de ser profissional, só que você tem que ter alguma proximidade para ele poder confiar em você e te contar, senão ele não vai te contar. Senão ele vai simplesmente dar um migué e não vai falar nada, ou ele vai falar que não ajudou nada. Tem vezes que ele fala assim, cara, vamos lá fazer física que eu estou precisando, mas na verdade ele está precisando da física muito mais para conversar, para trocar uma ideia, ou porque ele vai embora mais tarde, aí ele quer trocar uma ideia com você, ou porque ele quer que você ajude ele com algum problema que ele não quer que ninguém saiba. Então, cara, tem tantas questões aí envolvidas que eu acho que, na verdade, o atleta ele colabora com quem ele confia. É lógico que tem uma hierarquia no sentido de que, olha, eu estou propondo um treino preventivo, vamos dizer, eu estou fazendo o aquecimento. Se o cara não quer fazer, o problema é dele também. Eu não posso ser pai e mãe do cara de ficar pegando na mão e falando para ele, vem aqui, vamos fazer. Mas, então, acho que tem que ter um profissionalismo. Vamos lá, a proposta é essa, a gente vai fazer 10 minutos de treino, isso, aquilo, beleza? Beleza. Se eu chego, começo a fazer, o cara tá olhando para cima, tá viajando, não quer fazer, cara, tudo bem. No máximo eu vou começar a falar e, cara, o próprio grupo compra a tua ideia. Se o grupo comprar a tua ideia, o atleta vai ficar sozinho nisso e aí ele acaba ficando se sentindo mal. Então, na verdade, eu acho que se você consegue passar uma credibilidade no que você está fazendo, automaticamente eles vão começar a colaborar com você. E eu acho que a base é ser profissional, ter credibilidade no que você fala, firmeza. Eu não posso. O atleta, ele muitas vezes está te testando. Então, às vezes, ele sabe, mas ele quer perguntar para você para te testar. Então, ele chega e fala assim, por exemplo, o negócio da cria imersão que a gente falou. Pô, eu tô a fim de fazer baldão. Aí você fala, beleza. Ele, mas baldão funciona? Aí você fala, pô, depende, não sei o que, para isso, aquilo, tal. Aí ele, tá, entendi. Mas então, você sabe se isso aqui funciona? Porque comigo, não sei o que, blá, blá, blá. Ou seja, ele tá o tempo inteiro meio te questionando para saber se ele pode confiar em você. Porque ele tá ali no ambiente dele, cara, ele tá meio se sentindo acuado, então ele vai querer te questionar para saber se você tem conhecimento sobre o assunto. Então, acho que isso é muito importante, você ganhar a confiança do atleta para ele poder comprar a sua ideia também. Renato, a gente já está perto de 2 horas de papo, né? Apesar de eu estar sinceramente satisfeito demais e nem percebi esse tempo todo. Então, só para a gente ir finalizando, até para não tomar tanto o teu tempo, sei que tu tem outras coisas para falar, eu queria que tu falasse sobre os teus projetos, sobre os teus cursos aí, e também que deixasse uma mensagem final para os nossos alunos, tanto aqui da live da UFAM, como para a Lari da Faculdade de São Paulo, né? Eu queria que tu deixasse também uma mensagem e falasse dos seus projetos aí. Legal. Cara, eu queria agradecer primeiro pela oportunidade, acho que é um bate-papo, assim, muito legal, que enquanto eu estava falando, eu comecei a pensar assim, nossa, eu estou falando um monte de coisa que, teoricamente, é do bastidor, assim, né? E, cara, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ser parceiro, tem que ser companheiro, então, quem está ouvindo a gente falar agora, ou vendo, cara, esse cara, ele tá aprendendo, agregando conhecimento, sabe? A gente tem que se fortalecer mesmo. Então, acho que esse tipo de papo ajuda muito e é muito bom. E eu falando aqui, veio várias coisas na minha cabeça que só ajudam. Então, quanto mais eu passo, mais eu aprendo e é uma troca muito boa. Então, eu queria, assim, agradecer muito a oportunidade de poder estar falando isso para vocês. Em relação ao projeto, eu já venho aí há 2 anos montando o Ombro no Esporte, que é o meu Instagram, que, na verdade, é uma empresa que eu montei, assim, em relação a isso, para disseminação de conhecimento no ombro. Então, eu não só trabalho com ombro, mas a minha área de especialidade, principalmente para acadêmica, ela foi voltada para ombro, e é o que eu gosto de falar bastante e estudar.
então a maioria das minhas coisas é em relação a isso. Então, o Ombro no Esporte é um projeto que eu comecei há 2 anos e venho replicando conhecimento para outras pessoas, para tentar agregar, ajudar e tentar trocar experiências com pessoas que trabalham com ombro em atletas ou não atletas, tá? E aí, recentemente, na semana passada, na quinta-feira, a gente lançou o nosso primeiro curso, que é um curso que eu juntei junto com um médico para a gente poder falar sobre o manguito rotador. Então, a primeira escolha de ter um médico do meu lado, para mostrar que a gente precisa trabalhar junto e que o paciente ele vai ser muito agregado quando a gente está trabalhando em equipe, tem um conhecimento de várias áreas, então isso é muito importante. Então, assim, ter um médico ao meu lado, aliado a mim, me ajuda muito para as tomadas de decisão, para a gente saber o que vai fazer em cada momento com o paciente. Então, eu estou o tempo inteiro me comunicando com o médico, seja no clube, seja na clínica, para saber se, o paciente está com muita dor, o que a gente pode fazer, o que você acha? Você acha que nessa fase a gente vai mais para cá ou mais para lá, e vai traçando a conduta junto. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, esse é o primeiro intuito. Outra, que o agregar conhecimento ao fisioterapeuta, que vai poder ver esse curso, em relação a ele ter uma noção muito boa de ortopedia, que sempre falta e que é muito importante. Então, nesse curso, por exemplo, a gente escolheu o manguito porque é a lesão e a condição que mais a gente vai atender. E o que a gente mais quer com esse curso é mudar a vida da pessoa que está lendo, que está vendo. É realmente agregar conhecimento do cara, mudar o dia a dia dele. Em falar assim, eu vi um negócio lá no curso do Renato e eu consegui aplicar com o meu paciente, eu consegui mudar a minha conduta terapêutica. Ou quando eu fui ver meu paciente, eu consegui mudar a conduta, o pensamento que eu estava tendo de raciocínio com tal lesão. Então, acho que essa é a intenção de fazer isso. Então, nesse curso, a gente vai abranger tudo. A gente vai ter tanto a parte básica de anatomia, de decisão de tomada clínica, exame de imagem, a gente vai ter uma parte de tratamento conservador, tratamento cirúrgico, que o Paulo vai ensinar como ele faz a cirurgia, para a gente saber o passo a passo, vai ter tratamento pós-operatório, retorno ao esporte, avaliação funcional, discussão de artigo científico, discussão de caso clínico. Então, cara, eu acho que é assim, é quase uma pós-graduação que a gente está fazendo nesse sentido, porque todas as vezes que a gente faz curso, são sempre cursos segmentados, né? Vou fazer o curso de tratamento pós-operatório, curso de avaliação, curso de teste funcional, e na verdade a gente quis agregar tudo, para que realmente o cara que acreditar no nosso projeto, ele fale assim, eu entrei lá e eu realmente tive tudo, para que não seja uma informação quebrada, entendeu? Para que a gente consiga realmente ajudar. Então, acho que essa é a nossa maior intenção. Esse curso chama Manguito Rotador, do diagnóstico ao tratamento, e é a abordagem minha como fisioterapeuta e do Paulo como ortopedista, que é um cara também bem bacana, assim, que a gente trabalha junto há muitos anos, e acho que é uma experiência bem bacana de poder compartilhar com vocês também. Eu conheci o Renato, né, se nem só posso usar esse termo conheci, através de uma live que ele fez junto com o Paulo, né? E realmente eu fiquei assim bem satisfeito com a forma como vocês vão montar o curso, e eu achei muito legal o slogan do curso, né? Que vocês não querem que o aluno saia de lá bom, vocês querem que o aluno seja foda, né? O aluno tem que sair de lá foda em manguito rotador. Cara, isso daí é uma coisa que abriu a cabeça, realmente, né? Então, assim, inclusive a gente vai deixar esse vídeo no nosso canal do YouTube, mas na descrição do vídeo a gente vai colocar o contato do Renato aí, com o Instagram dele, com o canal dele, com o contato do curso dele também. E galera, como eu gosto de falar, eu recomendo e a Life recomenda também. Professor Thiago, suas últimas palavras aí, nos despedindo. Bom, primeiro, muito obrigado por compartilhar aqui, e eu estou muito feliz e saio satisfeito depois dessa live aqui, depois dessa entrevista, vamos dizer assim, desse bate-papo, porque realmente eu me senti em casa, eu me senti realmente falando da mesma altura, com um profissional sério, com um profissional bacana, e isso
com certeza gabarita você a desenvolver mais curso e também de uma forma de divulgar e que os alunos sejam fodas mesmo, que eles saiam fodas, e com certeza eu vou indicar, e eu tenho a absoluta convicção de que vai valer a pena caso vocês participem e estará em boas mãos, porque é um profissional foda também, pode ter certeza. E sem dúvida, eu queria deixar totalmente em aberto, assim, que espero que depois que passar essa pandemia a gente possa se conhecer pessoalmente, né, porque realmente acho que vai ser bem bacana. Então, por exemplo, lógico que um curso online ele agrega muito, mas, cara, você tá ali do lado do profissional e poder tá ao vivo ali com a pessoa é muito legal. Uma coisa que a gente fez nesse curso que vai tentar minimizar isso, a gente vai ter encontros ao vivo durante o curso para poder ir tirando dúvidas também. Mas, cara, é um curso de ombro, eu acho muito bacana também a gente estar presencial, porque é uma troca muito bacana de poder conversar. Espero poder ir um pouco para aí, não conheço as cidades, então acho que seria bem bacana em relação a isso. Mas, assim, eu acho que eu queria dar uma mensagem para todo mundo, que seria nunca largar a parte acadêmica, nunca deixa de estudar, continua estudando, ou fazendo parte de uma liga acadêmica, mesmo depois de formado, ou de um grupo de pesquisa, ou de um grupo de atendimento, não sei, mas alguma coisa disso em relação ao estudo, não pode parar. Mistura bem a tua prática, então pratica bastante, porque é o que você vai conseguir formar o teu jeito de trabalhar, e forma o teu jeito de trabalhar, não o que o outro quer falar para você. Então, o intuito do curso, ou das minhas lives, ou do meu Instagram, não é falar, faça igual eu faço. Não, eu não quero isso. Eu quero que vocês formem a forma de vocês trabalharem. Eu vou estar só ajudando. Eu vou estar só auxiliando vocês nesse caminho. Então, acho que essa é a ideia principal. E sempre, assim, pensem no propósito da fisioterapia. A gente não é fisioterapeuta para ganhar dinheiro. A gente é fisioterapeuta porque a gente quer ajudar o próximo, a gente quer agregar conhecimento e quer ser pessoas melhores. Então, acho que se a gente pensar dessa forma, não tem erro. Senhores, é isso aí, eu só quero agradecer, tá, a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado, Renato, tá? Já fica o convite, né, para depois dessa pandemia, né, você vir conhecer aqui o Amazonas, com certeza conhecer Rondônia e vir dar um curso aqui para a gente, né, para a gente conseguir deixar os alunos fodas, né, em manguito rotador e também na fisioterapia esportiva. Senhores, muito obrigado. Obrigado. Assistindo a gente, valeu, tá? Avante, a gente encerra por aqui. Tchau. Valeu. Galera. Tchau. Valeu, tchau. Valeu. E aí? Corta aí, Thiago. Renatão, valeu, cara.